Boa noite a todos e todas. Estou carregando aqui o computador para não ficarmos na mão mais tarde. Sejam todos bem-vindas, bem-vindos. Enquanto isso, dê o seu like, compartilhe, nos ajude a levar o nosso moinho mais longe. Agora sim, está carregando. Hoje, presenças ilustres aqui, hein? Marília Porfírio, olha lá. Faça como a Marília. Chegue dando seu boa noite. Davi Ribeiro dos Reis, boa noite. Bom demais estar contigo aí, Davi. Célia Lacerda, figura carimbada aqui, sempre muito querida, camarada, companheira. Estou me organizando aqui, pessoal, porque Andréia, boa noite. De Florianópolis, né, Andréia? Está conosco aí toda quinta-feira. Comunidade mais afetuosa, exigente, porém afetuosa da internet está aqui conosco. Afetuosa e exigente. Celso, boa noite, muito obrigado. Dê o seu boa noite, fala de onde você está falando. André, eu sei que está falando de Florianópolis, porque já mandou que está falando de Florianópolis. Nós gostamos de saber que lugar do Brasil e do mundo você está falando. E vocês conhecem muito bem, vocês são politizados, conhecem a política dos algoritmos, a política das big techs que controlam, né, essas relações virtuais. Vocês conhecem essas políticas. Então, para que o nosso programa se torne mais relevante para os algoritmos, é preciso que você curta e compartilhe nos seus grupos, compartilhe com seus amigos. Está aí a doutora Luciana Bauer, ex-juíza, né, que esteve aqui conosco semana passada, lançou o livro dela, programa maravilhoso, 1 ou 2 semanas atrás, né? Semana passada foi feriado, fizemos o especial Antônio Cândido. Então, curta, compartilhe. É importante isso, compartilhe nos seus grupos para que você ajude a levar a palavra do moinho mais longe. Não é isso? Vamos lá. Vou entrar aqui no meu editorial. Celso Amorim, o nosso eterno chanceler. Celso Amorim é o homem que mais tempo, o sujeito que mais tempo ocupou esse cargo na história das relações exteriores no Brasil. Ele passa o Barão de Rio Branco, o pai do Itamaraty, né? O pai da casa, né? A casa de Barão de Rio Branco, que é o Itamaraty. Ele ficou alguns meses a mais que o Barão de Rio Branco, porque o Celso Amorim foi chanceler do Itamar, o mineiro Itamar Franco, de Juiz de Fora, e depois ele foi chanceler do governo Lula I e II, né? Ininterruptamente 8 anos ali. Então, somado, ele foi quem mais ocupou esse cargo na história. Depois foi ministro da Defesa, da presidente Dilma, e hoje é assessor especial para assuntos internacionais do governo Lula. Ele tem uma declaração no começo dessa semana muito interessante. Quando o Celso fala, eu sempre reflito, né? Às vezes trago algumas coisas aqui para nós refletirmos juntos. Vou abrir aspas para o Celso Amorim. A ordem mundial acabou. Fecho aspas. Acabou. E é isso que nós falamos aqui já há algum tempo. Vocês que nos acompanham há algum tempo, você que está chegando hoje, saiba que nós falamos isso há algum tempo. E não somos só nós, evidentemente. Há mais analistas de relações internacionais, de geopolítica, de geoeconomia, de política internacional, que apontam isso. Eu termino a minha tese de doutorado, que eu defendi há uns meses atrás, que está virando livro, nós estamos adaptando para virar livro, para publicarmos em breve, exatamente dizendo isso. A ordem mundial acabou. A ordem mundial baseada em regras, como dizem os estadunidenses. A ordem mundial liberal que imperou nos últimos 80 anos durante o sistema mundo, e que foi reafirmada categoricamente desde a vitória atlanticista na Guerra Fria. Essa ordem acabou. Ela não está acabando, ela acabou. Ela implodiu diante dos nossos olhos. No Fórum de São Petersburgo, o Fórum Econômico de São Petersburgo, que é o fórum econômico mais importante da Eurásia, um dos mais, o presidente russo, Vladimir Putin, soltou outra frase muito importante, muito interessante, digamos, outra pérola. Não? Ele, ao lado do representante chinês, fez a fala, fizeram as falas, respectivas falas,
E depois abriu para perguntas. Quando abriu para perguntas, alguém perguntou para o Putin, jornalista lá, né? Estavam reunidos ali as principais economias da Eurásia, perguntou para Putin se ele e a China, Rússia e China, estavam proclamando uma nova ordem mundial. E o Putin, na sua ironia refinada, tônica e irônica, disse o seguinte: nós não estamos proclamando uma nova ordem mundial, nós só estamos formalizando. Aspas. Ele conclui: uma nova ordem mundial não é proclamada, ela é um acontecimento natural, ele diz, em que as conformações de poder vão se acomodando. Não se proclama uma nova ordem mundial, ela acontece. O que nós estamos fazendo aqui é formalizando. Não é a primeira ocasião que ele e Putin declaram uma nova ordem mundial. Quando eles assinaram, no 4 de fevereiro de 2022, a chamada parceria sem limites, ou amizade sem limites sino-russa, naquele documento está proclamado uma nova ordem internacional, policêntrica e multipolar. Agora, veja, nós vamos analisar aqui hoje essa chamada Guerra dos 12 Dias. Ela acabou? Foi uma guerra de 12 dias? Quem venceu? Quem perdeu? Quem foram os vencedores? E os derrotados? Estamos trazendo aqui, como vocês vão ver, dois dos melhores especialistas que a gente tem no Brasil para analisar isso. E eu quero chamar a atenção, antes da gente entrar de cabeça nesse tema, é porque nós temos de estruturar o que está acontecendo. Essa guerra, ela se insere numa estrutura maior. Do fim de uma ordem, do colapso de uma ordem. E na qual a guerra é declarada, o seu final é declarado, o seu encerramento é declarado, e imediatamente Israel, que é um dos atores envolvidos, a guerra entre Irã e Israel, se volta completamente, como se dissesse, Benjamin Netanyahu diz, bom, não, agora nós vamos voltar a cuidar, que eles não pararam de fazer um minuto, da guerra de Gaza, da guerra colonial, não é uma guerra, porque não tem outro ator guerreando contra Israel. É um massacre, como vocês sabem. A guerra colonial em Gaza, é um genocídio. E veja, é isso que essa ordem velha tem para oferecer para o mundo. E eu fecho aqui. O que essa ordem que acabou, que o Celso Amorim aponta muito bem, que o Putin e o Xi declaram como ultrapassadas, como uma velha ordem, anunciam, o que eles têm para oferecer para o mundo é Gaza. Porque o que acontece em Gaza não é obra de Israel. É obra de Israel e do seu grande cúmplice, os Estados Unidos da América. O hegemon, a potência hegemônica dessa velha ordem. Gaza seria impossível sem os Estados Unidos. Gaza só é possível. Israel faz, como disse o chanceler alemão, os alemães, tá certo, né? Como disse o nosso, tem um colunista nosso de Europa, né, do Observatório de Geopolítica de Europa, a filha dele mora na Alemanha, artista lá, plástica na Alemanha, ele diz o seguinte, a minha filha costuma falar que o nazismo só poderia vingar na Alemanha. O chanceler alemão disse, abre aspas, Israel faz o trabalho sujo para nós. Está aí, on the record. Está declarado. Para o mundo inteiro ouvir. Então, Gaza não seria possível sem os Estados Unidos. E não seria possível sem a cumplicidade silenciosa e o fornecimento de armas e apoio da Europa. Sobretudo da trinca que comanda a Europa, a União Europeia e a Europa toda. A saber, a Alemanha, a França de Macron e a Inglaterra, o Reino Unido. Grande aliado incondicional, né, dos Estados Unidos e de Israel. Parte do antigo império anglo-americano de língua inglesa. Gaza é um produto dessa ordem ocidental, dessa ordem do ocidente coletivo.
atlanticista. E é isso que eles têm para oferecer para o mundo. Veja, por isso os BRICS são tão importantes. Essa conferência que vai ter daqui uma semana no Rio de Janeiro, essa cúpula daqui uma semana no Rio de Janeiro. Por isso essa cúpula é tão importante, porque isso é uma resposta para a velha ordem. Dizendo, há uma nova ordem mundial, há uma nova conformação de poder, e nessa nova conformação de poder, o Sul Global tem vez, tem voz e vez. Como Augusto Madraga, né? do Guimarães. A hora e a vez do Sul Global chegou. E nós não estamos oferecendo guerra para ninguém. O BRICS estão oferecendo uma nova ordem. Uma ordem multilateral. Tá certo? Estão oferecendo integração, estão oferecendo estrutura. Estão oferecendo uma ordem democratizada, policêntrica. É uma outra coisa. Por isso nós precisamos entender o peso dos BRICS nesse momento. E o peso do Brasil enquanto presidente dos BRICS. Presidente dos BRICS, presidente da cúpula dos BRICS. E sabendo que os BRICS são a expressão, é a grande expressão tangível, palpável, substantiva dessa nova ordem. Enquanto essa ordem falida do Ocidente atlanticista, do Ocidente coletivo, euro-americana, israelita, oferece Gaza para o mundo, que é um projeto dos europeus, dos estadunidenses e desse governo Netanyahu, de Israel, tem o maior genocídio a céu aberto, televisionado da história, nós podemos oferecer outra coisa. Nós, Sul Global, nós, Brasil e os demais países dos BRICS. André, por favor, sem mais delongas, hoje a discussão promete. Promete, Pedro. As comunidades já estão aqui, só reforçando, né? Deixe o seu like, mandem comentários. Primeiro, boa noite para todo mundo, né? Boa noite para ninguém, boa noite, Pedro, boa noite, comunidade. Nunca está aí. Agradecer também a Luciana Bauer, que já deu, faça como a Luciana Bauer, deu seu $1,99 aqui pra gente. Leiam, comprem o livro da nossa Luciana também, A Democracia Indiferente, ela que participou 2 semanas atrás aqui com a gente, então, companheira aqui do GGN também, então um abraço, Luciana. E então é isso, Pedro, deixa o seu like, compartilhe essa live, chama os amigos aí, mande comentários e perguntas para os nossos convidados que hoje estão aqui mais uma vez com a gente. Eu ponho na tela aqui o professor Fernando Ock, historiador. Depois eu ponho também os links do Instagram aqui, do canal do YouTube dele também. E também o Hugo Albuquerque. Boa noite, Hugo, né, editor da Jacobina. Também ponho aqui os links depois para o pessoal seguir. Mas todo mundo já conhece, né, Pedro? São famosos aqui no YouTube, nossos 2 convidados. É a dupla HH, né? Essa é a gente aqui. São 2 celebridades aqui do nosso meio. 2 grandes pensadores, 2 grandes camaradas, 2 grandes amigos, uma felicidade. Ô, Hugo, eu tive o grande prazer de te ver semana passada, nos encontramos em São Paulo, ocasionalmente, né? Enfim, foi uma maravilha, te dei um abraço, a gente pôde estar junto um momento ali. Me deu uma carona. Conversar com o Hugo é sempre uma troca injusta, né? Porque a gente sempre aprende mais do que qualquer outra coisa. Obrigado, Hugo, pela sua presença aqui, ilustre. Imagina, apareça mais por aqui, Pedrão. Maravilha. Horta, estava com saudade de você, nossa comunidade cobrando a sua presença. Essa dupla aqui, HH, a gente tem as Torres Gêmeas e tem a dupla HH. A Torre Gêmeas é quando vem o Arbex e o James, que também são muito queridos aqui. E a dupla HH, que também é muito querida aqui. Então, HH é melhor não, porque isso pega mal, HH é... Eu já tenho medo de avião. Eu já tenho medo de avião. Aí o Pedro disse que nós somos as Torres Gêmeas. Não, Torres Gêmeas eu já fiquei preocupado 2 vezes, entendeu? Eu começo a passar avião para lá, para cá, eu já começo a ficar desesperado. Pedro, um abraço para você, um abraço para o Hugo, um abraço para o André. Eu gosto muito de estar aqui no Mundo é o Moinho, porque é meio que o Nelson Gonçalves das relações internacionais, entendeu?
Aqui a gente fala o que tem que falar mesmo, não fica adorando pílula de um lado para o outro, entendeu? É o mundo como ele é ali, chacoalha para lá, para cá, e a gente acaba sempre vendo no fim aquela coisa horrorosa do ser humano ali fazendo a mesma bobagem o tempo inteiro, né? Boa, vou começar com você então, Horta. Horta, acabou a Guerra dos 12 Dias? Tem vencedores? Quem são? Dá um panorama para a gente. Pois é, Pedro, eu tenho visto nos últimos 3 dias foram dias de intenso trabalho para nós que somos analistas, historiadores, internacionalistas, porque sai um evento desse tamanho e você precisa entender os diversos pontos de vista. Eu me peguei assistindo análise em Farsi, pra você ter uma ideia, para entender como é que esses caras estão se vendo. E no final desse bolo todo, dessa confusão toda, algumas noites mal dormidas, eu cheguei à conclusão que todo mundo perdeu, para a gente parafrasear aqui a nossa queridíssima presidenta Dilma Rousseff. O mundo inteiro perdeu com esse que foi chamado de conflito, né, a Guerra dos 12 Dias. Perde, obviamente, Israel, porque o regime que já não vinha muito sustentável, antes mesmo do ataque do Hamas, ele já tinha problemas, mas ele tinha uma narrativa de proteção, né? O Netanyahu queria se colocar como o grande pai da nação israelense. Pai no sentido de proteção militar, pai no sentido até do discurso mítico. Ele quer reformar a grande Israel do Nilo ao Eufrates. Então ele tinha um discurso fantástico. O domo de ferro dele era a grande cartada para essas coisas todas. Mostrou-se falho, né? Há quem diga, não, mas foram 79 mísseis, caíram só 3. Não interessa se caíram só 3. Aqueles 3 bairros, não foram só 3, a gente está brincando aqui, mas aquele entorno de Haifa e de Tel Aviv que sofreu os bombardeios, esse pessoal está se achando mais inseguro, né? Perde o Irã, porque, obviamente, ficou demonstrada a incapacidade iraniana de defender o seu território. A Força Aérea israelense invadiu o território iraniano como bem quis. As defesas iranianas, que já vinham debilitadas há algum tempo, se mostraram incapazes, insuficientes. Mas acho que perde mais ainda o Irã por perceber que não tem parceiros confiáveis, né? O embaixador iraniano precisou ir à Rússia, praticamente chamar o Putin à razão para dizer, olha, eu preciso que você faça pelo menos uma declaração de apoio. E a gente viu que o BRICS, depois de 2 dias, 3 dias, lançou lá uma nota falha, uma nota protocolar horrorosa sobre o que aconteceria no novo mundo, que eles estavam de olho, verificando como estava acontecendo. A China conta-se que mandou alguns cargueiros, mas veja bem, nós todos aqui estudamos história. E quando a gente estuda história, a gente entende 3 coisas. A primeira, é necessário que as nações falem, se comuniquem. Não adianta mandar um cargueiro escondidas para ajudar o Irã. Era muito melhor que a China tivesse feito uma manifestação direta e evidente, colocado suas tropas em prontidão. Já nem peço que faça como o Iêmen fez, porque daí a China se movimenta outras coisas, mas ela precisava demonstrar isso. Perde o mundo inteiro porque ficou claramente demonstrado que o BRICS ainda não tem condições institucionais de ser o fiador de uma nova ordem internacional. E aí a gente chega naquele ponto que o Gramsci chamava a atenção, né? Onde o velho está morrendo e o novo ainda não tem forças para assumir. E nesse lusco-fusco, nesse período de transição, quem está ganhando e quem ganhou, eu tenho a impressão nesse momento, foi Donald Trump. Pouca gente se deu conta disso, Pedro. Eu tenho visto inúmeras análises, mas Donald Trump, nos últimos 90 dias, atacou todos os países do BRICS. Com ferramentas diferentes, mas atacou todos os países do BRICS. Atacou o Brasil, atacando a nossa institucionalidade jurídica, ameaçando prender um ministro da Suprema Corte brasileira, e continua atacando, porque essa decisão pode sair amanhã. Atacou a China com uma enorme compressão econômica que a China está sabendo lidar, mas que traz prejuízos evidentes para lá. Basta você ver o preço internacional do hardware. Se você quiser comprar um computador ou uma placa de vídeo, você vê o tamanho do problema que a gente está enfiado. Atacou efetivamente a Rússia por meio da Ucrânia, né? O ataque à base ao norte da Rússia destruiu quase 20% da frota russa utilizando a Ucrânia, drones. Ninguém aqui é ingênuo de achar que a Ucrânia fez aquele ataque sozinho. Ali teve inteligência norte-americana e ele destruiu ali. Depois atacou o Irã.
E tinha atacado antes a África do Sul. Lembra que ele chamou os bilionários da África do Sul para terem visto nos Estados Unidos? Porque supostamente os bilionários da África do Sul estariam sofrendo um apartheid ao contrário. Ou seja, os negros estariam atacando eles ali. Ou seja, todos os países do BRICS foram atacados. Nesse lusco-fusco, Pedro, da ordem que não se desfaz o velho e o novo não nasce, Donald Trump está testando a água. E ele vai testando a água e mostrando que ele, nesse momento, é talvez a única nação com poder de ação internacional. E o meu medo, Pedro, é que ele venha a gostar desse poder e resolva, de alguma maneira, tentar avançar sobre a história. Dizer, não, essa nova ordem não vai nascer, porque nesse momento eu tenho poder de ação e vou atacar as coisas, vou fazer elas do meu jeito. Utilizando ferramentas diferentes, ele fustigou todos os países do BRICS. E os países não foram capazes de se organizar institucionalmente. No final dessa Guerra dos 12 Dias, é um lugar muito mais inseguro do que era antes. Não existe mais diplomacia, a palavra norte-americana não é confiável, os canais de comunicação entre as nações se tornam falhos, e isso torna uma irresponsabilidade à ação internacional. O que nós tínhamos, a palhinha que nós tínhamos de direito internacional sumiu, a institucionalidade já praticamente não existe, estamos basicamente na lei do mais forte. E aí, meu caro, para qualquer historiador, a gente sabe que isso nós estamos na Terceira Guerra Mundial. Quando ela vai ser declarada formalmente, ainda está por vir, mas todos os pressupostos já estão aí colocados. Hugão, é isso? Você acha que o Trump saiu vencedor, o grande vencedor desses últimos dias? Qual que é a sua avaliação? Qual que é o seu panorama sobre a guerra? Bom, vamos lá. O Netanyahu atacou o Irã por qual razão? Ele atacou o Irã para destruir o programa nuclear iraniano, para derrubar o regime iraniano, e se essa derrubada do regime iraniano não acontecesse imediatamente, ele faria uma ousadia que jamais foi autorizada. Ele, Israel, atacar o Irã primeiro para envolver os Estados Unidos diretamente na guerra, não por uma ação militar americana isolada, mas para criar uma guerra, um estado de guerra grande, como a gente viu no Iraque, como é algo que pula na área há 20 anos. Fidel Castro chegou a escrever sobre isso na década de 2000, a respeito da névoa de guerra em relação ao Irã, na esteira da guerra americana no Afeganistão e no Iraque, em torno do Irã. E isso nunca aconteceu. Os americanos não tiveram coragem nem condições de atacar o Irã naquela toada da década de 2000. Os republicanos, como a gente sabe, perderam a eleição em 2008. O Obama nunca colocou isso na mesa, muito pelo contrário. Netanyahu conseguiu? Não. Derrubou o regime iraniano? Não. Colocou os Estados Unidos numa guerra? Não. Houve uma ação pirotécnica de Trump, que depois eu entro nela, que não foi uma entrada americana na guerra, foi uma quase entrada. Foi um giro de 180 graus que Trump deu e que ele deu outro giro, o que Trump enfraquece a sua posição. Então, Israel não conseguiu executar exatamente nenhum dos seus objetivos, que era a destruição do programa nuclear iraniano e a troca de regime no Irã. Ele, ao contrário, ele fortaleceu o regime iraniano, ele aumentou a coesão em torno do regime iraniano. E isso atestado por inúmeros dissidentes exilados do Irã na França, na Europa. Inclusive, tem um editorial hoje no Le Monde, que a antropóloga lá, que é dissidente do regime, ela fala, isso aí é uma leitura binária, tosca, fruto de um desconhecimento. Porque, veja, o plano do Netanyahu, o plano genial era o quê? Derrubar o Ayatollah e botar o regime do Shah de novo. Até o filho do Shah, do Reza Pahlavi, se apresentou cioso para, de repente, voltar aclamado como rei. Ele acreditou que isso era possível e não foi possível. Muito pelo contrário. O Netanyahu ousou botar os Estados Unidos. Trump foi pressionado. Trump já havia declarado 1 milhão de vezes que ele não queria entrar nessa guerra agora. J.D. Vance tinha declarado, ano passado, quando ele era vice-presidente eleito, de que os interesses americanos nem sempre coincidem com os interesses israelenses. Isso passou despercebido na mídia americana, mas isso explodiu em Israel, foi repercutido amplamente. Eles foram enfiados aí, mas uma parte do movimento do Trump, dos quadros políticos ligados ao Trump,
não se dobraram. Muito pelo contrário. Eles se mantiveram. Eu não estou falando de esquerda, eu estou falando de gente de direita. E muito se esperava que figuras como Tucker Carlson, como Steve Bannon, que é louco de vontade de voltar à Casa Branca, eles não se dobraram, falaram, o Bannon falou para o Trump e declarou na imprensa que essa guerra com o Irã seria uma loucura. O Tucker Carlson não só disse, foi atacado pelo Trump, não se dobrou, trouxe o Ted Cruz, que é um neoconservador, é da outra ala da direita que compete com o trumpismo, e eles estão com tão ou mais ministérios do que o MAGA. O Tucker Carlson humilhou o Ted Cruz, mostrou a falta de conhecimento, inclusive o MAGA apontou o quê? Que gente como a Nikki Haley, que o Trump derrotou lá na prévia republicana, a Nikki Haley estava feliz com o ataque. Aí o brasileiro pensa, pô, mas o Trump não estava a favor da guerra, o Trump não é o mal, não é a guerra. Primeiro, não. Isso é mais complexo do que parece. Esse governo do Trump é uma frente ampla de extrema-direita, que tem grupos de extrema-direita que brigam entre si, que concorrem entre si. E o pior grupo de extrema-direita não é o trumpismo, são os neocons atuais, que são a direita do que foi o governo Bush, que são defensores da guerra permanente. Essa gente, na verdade, às vezes pega mais leve dentro dos Estados Unidos, mas eles têm um plano claro de guerra permanente, de alinhamento automático a Israel. Que o Ted Cruz falou com essas letras no Tucker Carlson, e o Carlson acabou dobrando ele, e muitos meios pró-Palestina e de esquerda no mundo inteiro reproduziram essa entrevista. Então, o Trump, ele se viu em choque com os quadros imediatos, os altos quadros do seu movimento, tendo de rasgar tudo que disse, porque o Trump, desde a época da guerra do Iraque, ele já denunciava essas guerras eternas. Ele criticava os democratas, mas batia no establishment do Partido Republicano, que depois ele derrotou. E o Trump teve de desdizer tudo o que ele passou a vida inteira falando para entrar na guerra, porque o Netanyahu o empurrou, porque Donald Trump não pensou em entrar nessa guerra. A gestão Trump tinha medo dessa guerra e até de ações militares no Iêmen, por medo de aumentar o preço do petróleo, gerar uma inflação mais elevada, e disso não conseguir baixar a taxa de juros lá dentro, porque é uma quebra de braço entre o Trump e o Powell, que é o presidente do Banco Central americano, que ele até indicou lá, mas o Powell toma o lado da banca, mas também tem uma relação muito clara, né? Do jeito que a economia americana, não há como baixar a taxa de juros. Então, você tem um cenário que o Trump, o Vance, eles não queriam nem guerra contra o Iêmen, ação militar contra o Iêmen, muito menos uma guerra contra o Irã. O que é que o Trump fez? Fez uma ação pirotécnica, que, segundo a imprensa americana, não resultou em nada. Inclusive, o Trump está pedindo a cabeça de jornalista que está falando que a inteligência americana disse que o programa nuclear iraniano foi atrasado, ele não foi destruído. E o que aconteceu com Israel, minha gente? 12 dias de combate. E o que todos os analistas têm colocado, inclusive eu compartilhei um post maravilhoso hoje no Twitter, Israel está num cenário de colapso econômico, porque essa defesa israelense custa dinheiro. Todo mundo está apontando enorme prejuízo em Israel e um prejuízo que vai ser posterior, com as indenizações que Israel vai ter de pagar aos seus cidadãos, porque Israel procura atrair gente do mundo inteiro, comunidade judaica do mundo inteiro para ir morar lá, baseado no mito da inexpugnabilidade do seu sistema de defesa antiaéreo, que foi violado pelo Irã. E o Irã atingiu prédios estratégicos. O Irã destruiu um terço de Tel Aviv, que era considerada a capital mais segura do mundo. Por isso, e o Netanyahu sabia que isso ia acontecer em algum grau, não num grau tão alto, mas ele provocou para colocar os Estados Unidos. E o que o Trump disse ele não sabe porra nenhuma do que ele está fazendo. O Trump usou esse termo, porque o Netanyahu fez uma jornada temerária, autorizada pelo alto comando israelense, mas quando viram o resultado e que o regime iraniano não caiu com bombardeio, coisa nenhuma, que o povo não saiu na rua para derrubar, que o regime não se dobrou e que para destruir o Irã era preciso realmente destruir o país, jogar bomba atômica lá, ou fazer uma invasão terrestre. Coisa que o Trump não tem condições econômicas e políticas de fazer. O que é que o Trump fez? Inclusive com gente de Israel falando, não queremos a guerra. Isso foi vazado. A imprensa israelense começou a furar o próprio governo Netanyahu. O canal 11 de Israel começou a falar, olha, essa guerra tem de acabar na segunda-feira, menos de um dia depois do ataque americano. E aí o Trump deu essa cartada. Falou num cessar-fogo
segunda noite, que não existia. Ele criou o cessar-fogo da cabeça dele, e como Netanyahu continuou, ele centralizou, e o Netanyahu não teve apoio do seu alto comando. Porque se os Estados Unidos não determinam isso daí, e não mandam parar a palhaçada, teriam de entrar em guerra. E entrar em guerra significaria uma guerra de atrito demorada, com interrupção do Estreito de Hormuz e de boa parte do abastecimento de petróleo do mundo. Então, eu discordo, Fernando. Eu acredito que, diante disso, Netanyahu canta vitória, mas sai em grande medida derrotado. Porque o Iron Dome, a construção psicológica e política em torno da invencibilidade do Iron Dome foi por água abaixo. Isso tem um peso muito grande, gente. Em 2024, 80 mil pessoas foram embora de Israel, que é um recorde desde a fundação do Estado. Diante da complexidade do que foram os 12 últimos dias, onde o povo estava nos bunkers, Israel estava paralisado, é óbvio que a tendência de uma migração aumenta, de uma emigração de Israel, e isso põe em curto-circuito esse sistema. Então, hoje em Israel não se sabe o que se faz. Hoje em Israel há uma fúria da parte da extrema-direita contra Donald Trump. E Trump não teve nenhuma escolha, porque o andamento disso, Trump não fez isso. Trump mediu a temperatura da água. E ele viu, sim, que, sim, o Irã tem capacidade industrial para violar o Iron Dome, em grande parte por conta de fornecimento de armamento russo e chinês. E vai ter apoio. O ministro da Defesa do Irã estava hoje em Pequim, ele não estava em outro lugar. E a ideia de que o Irã pode ficar numa posição intermediária com o Ocidente imediatamente terminou. Como terminou? Essa conversa fiada com a EIA. Então, foi absolutamente danoso o que se fez, porque a EIA, ela espionava o Irã, ela espionava o programa nuclear, ela entregou a cabeça dos cientistas, foram mortos com informação da EIA. Então, essa jogada burra do Netanyahu, na realidade, colabora para o desenvolvimento de armas nucleares pelo mundo inteiro, porque é o que todo mundo fala, só não vão me atacar porque, né, se eu tiver armas nucleares, todo mundo hoje em dia coloca que, olha, a Coreia do Norte não caiu porque tem armas nucleares, o Irã errou em negociar, o Irã errou em não desenvolver armas atômicas até hoje. Então, de um ponto de vista mais geral, eu não consigo entender onde Israel se deu bem. Netanyahu necessita de manter um estado de guerra permanente. Mas manter um estado de guerra permanente significa sustentar economicamente, politicamente e também do ponto de vista da psicologia de massas. E ele se provou miseravelmente falho, e não sou eu que digo. Veja, são os analistas militares sérios de Israel, como o Yossi Melman da vida, escrevendo Haaretz e outros tantos, que apontam de que, olha, o que é o futuro disso? Onde é que vai se parar? O que foi o tamanho da destruição aqui? O que é o tamanho da destruição da confiança nacional? Né? E nessa brincadeira, a China saiu vitoriosa porque ela não foi arrastada diretamente para a guerra e tampouco o Irã caiu. E o Irã não caiu não é por nenhuma conversa. É porque, de certa forma, se houvesse uma invasão de solo no Irã, não é que China e Rússia iam assistir parados, porque não assistiram, porque quem forneceu suprimentos para o Irã é a China. E boa parte dessa tecnologia desses mísseis vem da onde? De qual indústria? Então, a gente tem que sopesar todos esses elementos, e aí eu falaria, Fernando, esse dado de que 20% da frota aérea da Rússia destruída, isso não aconteceu. Na verdade, o que se tem é que 10 aeronaves dos bombardeiros estratégicos foram destruídos. Isso é informação que a Rússia confirma e que a grande mídia americana também atesta. Isso é um ataque também que afetou a confiança russa, mas está longe desse grau de destruição. Muito pelo contrário, até porque hoje a Rússia não depende de bombardeiros à moda antiga para bombardear com armas nucleares em um país do mundo. Ela pode usar os seus mísseis, pode usar os Areshnik, pode usar outros tantos mísseis, como os Kinjal, que podem ser disparados até de caças. Você não depende do equivalente russo aos B-52. Isso já não é mais assim. E claro que o Putin delimitou, ele passou uma linha de giz ali. Só que, obviamente, sem querer entrar num conflito colocado. De novo, eu peço que os colegas vejam. Hoje houve uma reunião entre ministros da Defesa da Organização da Cooperação de Xangai, e é salutar que os indianos tenham ido, junto com os paquistaneses, eles estavam brigando até ontem, enquanto a OTAN estava em reunião hoje, corroborando as posições do Trump. Essa foi uma vitória do Trump, Fernando.
de fazer a Europa gastar mais com armamento e gastar com armamento americano. Agora, do ponto de vista interno, o Trump se desgastou brutalmente, porque há uma divisão no seu aparato de poder que já existia e que ficou mais claro. E há um movimento de massa se formando, se formaria se ele criasse uma guerra. Surgiria um movimento anti-guerra fabuloso. Domingo, as manifestações chamadas de maneira precária e apressada criaram manifestações muito avolumadas. E se realmente fosse haver convocação para a guerra, Trump teria problemas terríveis, a popularidade dele caiu, tudo caiu. O Trump traz uma vitória nesses dias, que foi centralizar a OTAN e a Europa. Mas de resto, está numa situação complicada. E a tua pergunta, Pedro, 12 dias, a gente teve uma guerra de 12 dias, que pode ser muito bem antessala de um cessar-fogo para um conflito muito maior, até uma terceira guerra mundial. E concordo com o ministro Celso Amorim, só que eu acho que essa ordem mundial morreu há 3 anos. O que o ministro percebeu é que agora o cadáver está em putrefação e não foi enterrado. Então, o cadáver insepulto da ordem internacional de 1945, que é uma criança que nasceu com problemas de saúde, viveu até longamente, mas morreu. E morreu em 2022. Eu ia fazer umas observações aqui, mas diante do... esse é o tipo de debate que a gente gosta, né, André? Eu já vou passar direto para o Horta. Tem uma réplica aí, né, Horta? Você foi chamado para o debate, e é isso que a gente gosta. É sempre muito bom ouvir o Hugo. O Hugo é um cara que articula muitas informações diferentes para construir uma narrativa sólida, né? Eu concordo com 50% que você falou. Eu não defendo que Israel tenha saído vencedor, muito pelo contrário, eu iniciei minha fala dizendo que Israel perde. Mas o Irã perde. O que eu não concordo com a tua análise é essa passação de pano no BRICS, tanto na Rússia quanto em China, como se as ações que eles tomaram nessa guerra dos 12 dias tivessem tido algum impacto efetivo. Desde que a gente estuda história, a gente sabe que as nações precisam se manifestar. Uma das coisas mais odiosas do século XIX era a tal da diplomacia secreta. A diplomacia secreta que fazia pactos de amizade aqui e acolá, pactos de defesa, e as nações escondiam suas mãos, e aí todos nós sabemos que as teorias de relações internacionais vão dizer, olha, se as informações não estão sobre a mesa, o erro de cálculo do tomador de decisão é muito grande. Portanto, no século XX, nós criamos essa interdição da diplomacia secreta. Não basta você mandar cargueiros escondidos, supostamente, porque não se tem notícia disso, para proteger uma determinada nação. Isso não protege essa nação, muito pelo contrário, isso joga o sistema internacional num local de dificuldade de tomada de decisão. Era muito melhor uma ação aberta do BRICS dizendo não faça, né? Nós vamos fechar o Estreito de Hormuz aqui, nossos aviões estão a postos para proteger o espaço aéreo iraniano. O programa nuclear iraniano é pedra de toque do processo. Eu não sei em que ponto eles estão da descoberta, da formação da bomba nuclear. Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe e nem vai saber porque é parte do processo. Então, todas as análises que discutem se o programa foi acelerado, se foi atrasado, se foi destruído, elas não valem nada, não faz sentido. Nós continuamos sem saber esse processo. Agora, o que nós sabemos é que o BRICS tem pouca musculatura para a agência internacional como os Estados Unidos fizeram. Pouca ou quase nenhuma. O Putin anda sobre um salto alto de cristal há muito tempo. E agora a Ucrânia está demonstrando as fragilidades do exército russo já há algum tempo. Sim, os bombardeiros foram atacados na base do norte e as principais fontes dão conta de que quase 20% da capacidade retaliatória para tratamento de bombas nucleares foi destruído ali. Aí você diz, não, mas a Rússia pode lançar de submarino, pode lançar os seus mísseis intercontinentais? Pode, mas desde a Guerra Fria nós sabemos que a diversificação da possibilidade de lançamento de armas nucleares é uma das coisas importantes da estratégia de defesa, porque senão você leva o chamado ataque preventivo. Então, a União Soviética já fazia isso e a Rússia segue fazendo. Ela pode lançar ogivas nucleares de diversas formas. Agora parece que não pode mais para a parte aérea. A parte aérea foi, especialmente a que carrega as bombas nucleares, foi severamente comprometida ali. Num ataque pirotécnico da Ucrânia.
E a mesma coisa que a gente fala para Israel, e é isso que eu quero chamar a atenção aqui, Hugo, a mesma fragilidade que você apontou em Israel, olha, o domo de ferro é uma falácia. Além de ser extremamente caro, não foi efetivo. A gente tem que falar para a Rússia. Como assim uma potência, um país jogado, sem capacidade militar decente, como a Ucrânia, consegue fazer um estrago desse num país militarmente que se propõe questionador da ordem internacional? É preciso a gente entender isso. E, principalmente, Donald Trump está claramente questionando a ordem dos BRICS. Coloca a China em situação complexa nas questões econômicas, proíbe a Coreia do Sul de mandar e fornecer chips, por exemplo, importantes para a China. A China tem que se virar em 20 para produzir os chips que a NVIDIA também está proibida de vender. Coloca todos os países dos BRICS em situação complicada por causa da economia, porque ele vai levantando o juro, só que dentro do país dele ele consegue segurar de alguma maneira, e aqui no Brasil nós já estamos estourando, está vendo o tamanho do problema que está rolando no presidente Lula. Então você imagina para o restante como é que isso vai acontecer. E a única resposta que era factível naquele momento era exatamente a que você apontou. Era o Estreito de Hormuz, era atacar a estrutura de petróleo, era o BRICS ter se organizado e ter definido diretamente uma ação econômica ali. Conversa com a Arábia Saudita, o BRICS hoje tem quase 50% da produção de petróleo do mundo, quase. Conversa com os produtores, olha aqui, nós vamos interromper o Estreito de Hormuz até que o Ocidente venha necessariamente à razão e volte às mesas de paz e volte à institucionalidade. Era o que se esperava do BRICS, mas não aconteceu. E no fim, eu discordo em grande gênero que o Irã tenha se saído fortalecido. O regime dos ayatollahs não saiu fortalecido. Todos os países muçulmanos da região estão sofrendo enormes críticas dos seus cidadãos. Da Arábia Saudita, passando por Catar, por Omã, inclusive o Iêmen. Olha que o Iêmen declarou guerra. Mas todos os países muçulmanos estão sofrendo críticas dos seus cidadãos. Como assim? Israel abre guerra contra o Líbano, toma parte do território, desfaz e destrona o governo sírio, mantém Gaza sob um processo de genocídio, agora ataca o Irã. E qual é a resposta efetiva que foi dada? Dos países muçulmanos. Meia dúzia de mísseis que saiu do Irã. Ora, a gente sabe que esses países vivem de uma forma diferente da gente. Eles vivem por uma lei religiosa que diz claramente que as terras abençoadas pelo Islã não serão invadidas, nem fustigadas, nem destruídas pelo infiel. Eles vivem por esses credos. Os seus governos não conseguem defender essas terras. Em diversos espaços, na Arábia Saudita, já há questionamentos sobre isso. Vários países muçulmanos estavam passando os ataques a Israel na televisão para tentar justificar para os seus cidadãos assim, olha como o infiel está sofrendo. Só que na prática não foi o que aconteceu. O regime o regime iraniano não sai fortalecido. Sai com uma dívida tremenda para explicar para os seus cidadãos por que o seu território consegue ser fustigado dessa maneira. Que eles vão dar a volta por cima, não duvido. Porque o argumento religioso ele protege a si mesmo, né? Então, no final das contas, Alá protegeu o Irã e nós estamos aqui vivos e não caímos e tudo mais, e essa situação pode se tornar numa derrota, numa vitória narrativa? Pode. Mas em termos práticos, o meu argumento é: o mundo inteiro saiu enfraquecido absolutamente disso tudo. E nós estamos cada vez mais próximos de uma guerra completa, em nível não imaginado ainda. E quem poderia barrar isso, que era o BRICS, não fez. Eu acho que quem sai realmente ferido de morte desse processo é o BRICS. Ainda que se diga que o BRICS não é uma aliança militar, que hoje eu ouvi isso da Vanessa. Não, o BRICS não é uma aliança militar. Não, não é uma aliança militar, nunca se propôs a ser uma aliança militar por parte do Lula. Porque se dependesse de Putin e de Xi Jinping, o BRICS já teria tido uma outra posição, um outro espaço. Então, eu acho que aqui a gente tem que começar a pensar, será que a gente tem realmente o germe da nova geopolítica do mundo? Ou será que a gente está pagando uma transformação e sem saber direito para onde que ela vai? Eu quero entrar nos BRICS daqui a pouco. Eu vou passar, porque eu dei a réplica para o Porta, eu vou dar uma tréplica para o Hugo, né? Porque o debate está muito bom. Debate muito qualificado, alto nível, né? Como vocês estão percebendo aí. E depois eu quero fazer uma questão dos BRICS. Vai lá, Hugão. Olha, vamos lá. Tem algumas questões aí da ordem de fato que a gente tem de pontuar. Eu não colocaria isso como acordo secreto, Fernando. O que aconteceu da contenção, Rússia e China tiveram uma posição muito clara contra a agressão, inclusive do próprio Brasil. E o suprimento iraniano é fornecido pelo BRICS.
Claro que o BRICS pode dar um salto, e deve, no médio e longo prazo, como aliança militar mais direta, mas a estrutura militar iraniana, ela é fruto de uma integração comercial e tecnológica. Tanto é que a gente tem que tomar cuidado um pouco com isso, que o ministro da Defesa do Irã está hoje na China, está em Qingdao, na verdade, uma cidade muito importante para a luta anti-imperialista na China, né? E sede do movimento 4 de maio, uma coisa que, para quem sabe da história chinesa, o quão importante é Qingdao nessa história. E como ministro das Relações Exteriores iraniano, foi até Moscou e foi recebido pelo Putin. Putin, que é um presidente, é um chefe de Estado, não recebeu um homólogo. Isso é um sinal de grande distinção ao emissário. E também não se colocou contra. Outro ponto de fato aqui programa nuclear iraniano. A gente tem informações de organizações oficiais. A inteligência americana, a principal interessada em dizer que o ataque americano teria destruído o programa nuclear iraniano, diz que não. E hoje a gente tem um fato que o presidente Trump, na sua jornada contra a liberdade de expressão e de informação, está atacando uma jornalista da CNN que tem informações consideráveis. Todas as informações que são colocadas, desde foto de satélite, análise da radiação, paralelos, e, de novo, opinião da inteligência americana, estão falando que o programa nuclear iraniano, ele não foi destruído, ele foi atrasado. Do contrário, a Agência Internacional de Energia Nuclear, de Energia Atômica, ela, inclusive, está perguntando para onde foi o urânio. Por que ela está perguntando? Se em tese foi destruído, não estaria ali, e se tivesse ali, por que a radiação não foi espalhada? Por que há uma proibição internacional de bombardeio de usinas nucleares? Porque aquilo explode, aquilo solta radiação, aquilo é uma temeridade. E por que isso não aconteceu? Né? De novo, há uma divergência entre quanto tempo o programa nuclear iraniano foi atrasado, não que ele foi destruído. A gente não tem uma evidência disso daí. A Ucrânia atacando a coisa. A gente sabe muito bem que a Ucrânia tem um grande exército e ali é a OTAN, com dezenas de bilhões de dólares guerreando contra a Rússia usando a tropa ucraniana. Mas as informações que a gente tem, que são públicas, a Ucrânia alega que destruiu 13 aeronaves de bombardeio nuclear da Rússia. E outras informações dão na ordem de 12. Isso não é... Eu tenho o número de 40, Hugo. Eu tenho o número... Eles falam em 13. Pelo menos a última informação que eu tenho é a informação que a Ucrânia deu a respeito da sua própria operação. Não acho sim, claro, concordo contigo, que é um tipo de operação dentro da Rússia que afeta a moral, afeta a confiança da Rússia, mas ela não tem o tamanho para dizer que a Rússia agora está desdentada do ponto de vista da sua capacidade de ataque nuclear. Eu não vejo isso, nem ninguém, nem o The New York Times, nem a Reuters falaram isso. Do ponto de vista da tarifação, é importante colocar. É evidente que a tarifação reduz o crescimento econômico da China, como as sanções foram aplicadas no primeiro governo Trump, foram mantidas, infelizmente, pelo Biden, mas a gente tem de olhar um ponto. A China não caiu, as exportações para os Estados Unidos, seu principal parceiro comercial, sim. O comércio da China caiu? Não, ele cresceu. Ele cresceu quase 5% no mês de maio, salvo engano aqui. Então, imagine que a China é um país que sofreu uma tarifação que lhe arrebentou, né, uma tarifação grande, praticamente ali uma extrafiscalidade, e o comércio exterior da China não colapsou, porque muito do que a China exportava para os Estados Unidos, ela está exportando por meio de outros países, inclusive o Vietnã está indo para os Estados Unidos. As exportações da China aumentaram com a tarifação. E a questão da taxa de juros americana, ela também é uma variável que vem daí, porque na medida que a China deixou de comprar títulos da dívida americana, isso é um fator que contribui para quê? Contribui para que os juros nos Estados Unidos aumentem, porque a China, historicamente, foi um daqueles países que adquiria títulos do Tesouro americano sem cobrar juro alto em troca. Muito pelo contrário, porque o interesse da China era ancorar a sua economia e incentivar o crescimento da economia americana para quê? Para comprar produto chinês. Então, a China é o melhor tipo de credor do mundo, um agiota que te dá dinheiro com juro baixo para você comprar dele. Então, era uma política de win-win que os Estados Unidos ganharam muito, a China ganhou muito também, só que os Estados Unidos não aproveitaram
o que eles poderiam desse comércio com a China. Os juros lá nos Estados Unidos sobem por isso, sobem também por conta do efeito da guerra na Ucrânia, que põe o preço do petróleo lá em cima, e os Estados Unidos seguram de qual maneira? Com juro alto. O juro de 4% nos Estados Unidos é muito alto pelo grau de endividamento da população americana. Tanto que o nível de endividamento das famílias americanas subiu perigosamente e de maneira catastrófica, e é um dos fatores que levaram os democratas a perderem a última eleição. Hoje os americanos estão endividados e estão vendendo imóveis, gente. E sabe que o número de vendedores de imóveis hoje em dia é muito menor do que o de compradores. Então tem um monte de gente endividada, falida ou em falência que não consegue vender o imóvel para suprir a dívida. Então essa questão da taxa de juros é um problema muito grande, o Trump tem razão. Mas ele não tem como reverter a questão da taxa de juros dentro da atual organização americana de mercado de títulos, de mercado da dívida pública, porque com um fator pressionando o petróleo, que antes era Ucrânia e Rússia, que não é pouca coisa, e agora Oriente Médio, basicamente, por que o Fed determina que o juro fique alto? Para valorizar artificialmente o dólar, e com o dólar ficando mais valorizado, ele faz o efeito gangorra de segurar o preço do barril. A tarifação do Trump conseguiu um efeito duplo, anômico, porque como ela derrubou a perspectiva de crescimento mundial, ela conseguiu, de um lado, desvalorizar o dólar e desvalorizar o barril, mas isso já mudou. A perspectiva de crescimento econômico americano continua baixa, mas o barril retomou o preço, inclusive, por conta do acirramento do conflito no Oriente Médio. Então, isso é menos crescimento, menos inflação. O que a burguesia vai cobrar ao Fed? Aumentar a taxa de juros para defender o valor de seus ativos, e os credores internacionais, que não são mais esses credores benevolentes da China, como era a China, e a China não está no mercado de título americano mais, a China está comprando ouro, não está querendo dar colher de chá para os Estados Unidos. O que isso obriga a banca a fazer? Dar colher de chá para o Trump? Não! A banca quer juro mais alto para defender o valor dos ativos da burguesia americana. Os credores internacionais querem que a banca não é mais credor produtivo, é credor da banca ocidental, quer juro alto dos Estados Unidos. O próprio Paul Krugman falou isso. Então, a questão da taxa de juros nos Estados Unidos é profundamente incômoda, e o Trump não só não atingiu as causas dos juros altos, como ele está piorando tudo. Porque a política de tarifação foi um erro. Essa política de deixar a guerra rolar solta no Irã e só voltar atrás porque ele viu que não tinha como empreender a guerra, e o pessoal autorizou o Trump dar meia volta. E a questão dos países muçulmanos, né? Que aí são duas questões que eu diferenciaria: Irã, Iêmen, Hezbollah lutando a favor da Palestina, e países árabes que não estão lutando. E são todos muçulmanos, mas não são todos árabes. No caso, os que eu citei que estão na luta são países coincidentemente xiitas. Os países sunitas não estão lutando, e há um problema. Mas quando a gente pega os países, a gente não pode colocar na mesma régua de generalidade de são países muçulmanos. A Jordânia é um estado artificial. A Arábia Saudita é um país que tem o nome de uma família. Saúde. Por isso que é a Arábia Saudita. Kuwait, Catar, Emirados Árabes, são pequenos ajuntamentos sob controle de uma família. Veja os Al Thani nos Emirados Árabes, que têm relações com Israel. Aí tem a família real, tem o pessoal lá do Catar, que inclusive tem negócio, é dono do PSG lá na França, mexe com futebol. Tem a turma, são os Hashemita na Jordânia, e tem uma confederação de famílias ali no Kuwait. São estados reais? Não. O Irã é um estado real? É um estado real, com mais de 2.500 anos, que já caiu, já foi dominado, se reformou, mas o Irã é o estado de Ciro Grande, que ele unificou desde a Pérsia, que é uma região do sudoeste do Irã, e aquele estado citado na Bíblia, estado criado por Ciro, o primeiro Messias. E dura aqui 2.500, foi invadida por grego, foi invadida por árabe, mas a língua do Irã continua a ser o persa. A língua literária, a língua jurídica, a língua religiosa. Então, por mais que o islamismo tenha trazido uma diferença para o Irã, então a gente não pode colocar o Irã junto com estados artificiais que foram construídos e sustentados pelos americanos e pelos ingleses. E sabe por que tem base militar no pequeno Catar? Não é só para defender o Catar, não, ou fazer a política americana no Oriente Médio, é para sustentar o Catar enquanto Estado. Assim como as bases militares na Arábia Saudita servem para sustentar aquele Estado artificial, que antes até tinha um grau de enfrentamento com Israel, mas depuseram armas e tem buscado uma aproximação com Israel dentro do âmbito do capitalismo financeiro.
E é essa artificialidade que está produzindo essa inação em relação à Palestina, coisa que não acontece nesse mundo iraniano, e é por essa razão que Israel está em guerra com o Irã. É um Estado de verdade, um Estado grande, é um Estado que tem uma comunidade judaica representada no parlamento e que apoiou o regime na sua autodefesa. E o povo foi comemorar na rua do Irã. Então a gente pode dizer que o povo iraniano é bobo. Mas não é. O povo israelense não saiu para comemorar. Ninguém saiu para comemorar. É claro que a gente está no momento mais perigoso do mundo, inclusive porque aquela ideia de uma paz, de alguma ordem em relação à não proliferação de armas atômicas, que sempre foi mambembe, sempre foi precária, isso foi por água abaixo, é um perigo. Mas eu, particularmente, acho que é melhor que essa hipocrisia burguesa do direito internacional seja desmascarada de vez e a gente assuma a questão que realmente importa para ordenar a humanidade, que é o direito de guerra, e ordenar melhor as relações de guerra. Infelizmente, isso acontece num cenário que, graças aos americanos e aos israelenses, uma organização que tinha um papel, pelo menos, para regular a guerra, no fim das contas, uma arma muito importante, que é a arma atômica, que é a EIA se desmoralizou. Isso realmente é um problema. Isso realmente é um problema para a humanidade. Mas eu acredito, sim, que o Irã saiu fortalecido, o povo saiu na rua. Você pegar, por exemplo, uma coisa, Fernando, e não é assim... você pegar hoje um artigo num jornal como Le Monde Diplomatique, como Le Monde da França, com gente que é dissidente do regime iraniano, escrevendo em todas as línguas, a Fariba Adelha, que é antropóloga, exilada, e falando que os caras não sabem o que fizeram. Eles uniram gente ao regime. Tinha 1000 problemas lá no Irã, tinha muita gente realmente querendo derrubar o regime, teve gente que colaborou com a Mossad. Na verdade, Israel criou as condições para a sociedade iraniana se reunir diante de uma coisa que muita gente no Irã duvidava. Muita gente não achava que Israel ia realmente atacar. Achava que isso era uma desculpa dos ayatolás, e claro que você fica com raiva do seu governo, você convive com o seu governo ali. Seu governo até te fala de um país que você não gosta, mas você acha que isso é uma desculpa. E não é uma desculpa. O Irã corre risco, e o Irã usou Hormuz no momento oportuno. Porque quando o Irã foi usar a cartada de Hormuz, houve um recuo americano imediatamente, porque quando o Trump viu que o regime não caiu, que o regime não foi derrubado, e que o Hormuz ia ser trancada, e o que seria inevitável num cenário de desembarque de tropas americanas, o Trump voltou atrás. Sabe quem avisou isso para ele? Para concluir aqui, Steve Bannon, que não é blogueiro, não é militante de extrema-direita. Steve Bannon começou a carreira como oficial de inteligência da Marinha e conhece muito bem o Hormuz e o Golfo Pérsico, porque ele participou da operação fracassada de liberar os reféns americanos na embaixada lá de Teherã, logo depois da Revolução Islâmica. Quem falou isso para o Donald Trump é alguém que conhece o Golfo Pérsico. E o Donald Trump, quando essa cartada foi usada no momento correto e com muita paciência, ele foi. O Trump deu o segundo giro de 180 graus. Não há condições objetivas para essa guerra. E quem autorizou e até empurrou o Trump para a guerra falou, não, melhor não, e foi o que aconteceu. Claro que há outros capítulos, essa novela vai se estender. Mas nesse momento eu não vejo como o Irã não tenha levado vantagem. Que o mundo se tornou um lugar pior, melhor. Mas eu acho que certas relações é melhor que elas sejam desmascaradas. E é isso que aconteceu. Então isso é positivo. Meu caro, tem duas coisas na tua fala que me incomodam. A primeira é você criar uma categoria de estados reais e estados não reais, né? Então, você colocou todo o resto do mundo muçulmano em estados fictícios, quando, na realidade, se você somar a Síria, Arábia Saudita, mais 2 ou 3 paizinhos ali do lado, dá a população do Irã, basicamente. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Ou você reconhece Estado, se reconhece institucionalidade, história, ou não se reconhece para ninguém. Essa história de trazer o Estado iraniano na época do Império de Dario I não funciona. Esse é um dos grandes erros que Israel comete, trazer a sua história para a antiguidade, justificar a sua política interna, a sua política externa, baseado num espaço, num estirão de história que não se sustenta. Essas coisas não são bem assim. Inclusive a Revolução Iraniana, quando ela rompe, ela faz uma ruptura tão grande, e ela nega, inclusive, o período de Dario, você sabe disso, porque eles eram politeístas. O maior problema do mundo muçulmano é exatamente isso. A Arábia Saudita denuncia o Irã como politeísta. A Arábia Saudita denuncia o Irã como origem politeísta e não aceita a relação.
Não, a religião não, calma, Fernando. Religião zoroastrismo não era panteísta. Não, ela é a base. O zoroastrismo não é politeísta. Ele criou um dualismo, e o dualismo... Exato, Hormuz, Mazda e Arimã não são politeístas, Hugo. Não é politeísta. Ele criou... Não, Fernando, calma. Que isso? Não, ele é a base, então, tudo bem. Se você não aceita isso... Porque o judaísmo era criado ali, e ele chega na época... Eu conheço essa base, Hugo. Eu só estou te dizendo assim, mas assim, colocar que não tem... Hugo, eu te ouvi. Só um minutinho. Uma das maiores rupturas que a gente tem no mundo muçulmano, todo mundo sabe disso, é exatamente a denunciação que os muçulmanos de origem árabe fazem da relação persa com relação ao politeísmo anterior. Então, a própria Revolução Iraniana, quando ela rompe... Da sua parte, eu acho que é o segundo ponto... Não, segundo ponto, Fernando, que é importante colocar. Eu não falei... Agora, um ponto que eu não falei. Eu não falei, em momento nenhum, que o Estado... Se você quer falar sozinho, você fala sozinho. Nominalmente, a Arábia Saudita... Eu vou ficar quieto, você termina de falar sozinho. Pera lá. Ó, a Filosamara aqui mandou, é um debate muito qualificado, uma aula com Fernando Horta e Hugo Albuquerque. Vamos tentar, né, cada um concluir um pensamento para passar para o outro. Tá muito legal. Alguém escreveu aqui embaixo também. Estou aprendendo muito com essas aulas. Outro está escrevendo, não é um debate, é uma aula. Então, vamos lá, que tá bem legal, tá dando para pegar. Tem duas coisas que me incomodam muito nesse raciocínio. O primeiro é esse, né? É criar uma categoria de estados reais e estados irreais. E aí, a partir dessa categoria, você organiza os dados como você quiser. Você tira da mesa todo mundo muçulmano que não seja o Irã. O resto tudo é irreal. Eu não sei se dá para fazer isso na medida em que Indonésia, né, que tem a maior população muçulmana do mundo, como é que eles viram esse processo? Como é que eles entraram nessa relação? De que forma se foi estabelecido o Paquistão, onde você também tem questões ali? Então, eu acho esse argumento um argumento ruim para a gente usar assim, porque é um argumento ad hoc, né? Você simplesmente diz assim, não, isso aqui não vale, esses países não são reais. Eu acho isso perigoso. A segunda coisa é que, Hugo, você tem que se decidir. Ou os Estados Unidos não entraram na guerra porque o Trump fez um ataque pirotécnico, foi lá, jogou umas bombas para atender aos interesses do Netanyahu e depois saiu, e já saiu falando de uma trégua que não existia. Essa é uma coisa muito engraçada, né, Pedro? Ele entrou, tocou as bombas, depois ele saiu e disse, não, já está tudo amigo de novo, entraram em trégua. Aí Israel e Irã vieram a público dizendo, não houve trégua nenhuma, não houve cessar-fogo nenhum. E ali a gente percebe claramente essa relação pirotécnica que o Hugo diz, e eu concordo com ela, os americanos fizeram uma atividade, mas você tem que decidir, ou eles fizeram uma atividade pirotécnica, ou eles atacaram o Irã de verdade, porque isso foi uma segunda narrativa, uma segunda explicação que você fez aqui. Eles atacaram o Irã, e quando o Irã falou em fechar o Estreito de Hormuz, aí eles recuaram. A gente tem que decidir, ou é um ataque pirotécnico que eles não pretendiam nunca ir adiante, ou eles foram avisados com medo de uma manifestação iraniana, de uma resposta iraniana sobre o Estreito de Hormuz, e aí eles voltaram atrás. Aí você chamou até o Steve Bannon. Steve Bannon, gente, vamos falar sério, é um maluco. A gente tem que parar de bater palma para maluco. Steve Bannon lá, o outro cara lá da Rússia, que já disse que era o pai da política externa do Putin, o cara não tinha nada com a política externa do Putin. É que nem o Olavo de Carvalho aqui, era o pai do bolsonarismo. A gente tem que parar de bater palma para maluco. Esses caras têm um poder político dentro dos grupos extremistas que eles operam. Passou disso, acabou. Não existe essa relação. E nem os Estados Unidos operam, mesmo sob Trump, e aqui o Pedro pode falar disso, porque é especialista, mesmo sob Trump, os Estados Unidos não operam a partir da decisão e da análise de uma ou outra pessoa aqui a colar. Para fazer um bombardeio desse tamanho, olha... Eu me arrisco a dizer que 50, 60 pessoas de alto gabarito dentro das agências, tanto do Departamento de Defesa quanto do Departamento de Estado, são acionadas para pensar, para organizar, para fazer os projetos, para pensar essas situações. Não é o Steve Bannon que vai organizar isso. Agora, é preciso a gente entender. Ou existia uma vontade norte-americana de atacar e ele refugou porque ele viu a força do Irã, o que eu acho uma narrativa insustentável. Os Estados Unidos, se quisessem, arrasam o Irã de forma direta. Não fazem porque o custo disso é altíssimo. Frente ao quê? Frente ao BRICS? Frente à possibilidade que outros países venham a responder. A gente chama isso em relações internacionais de balança de poder.
ou os Estados Unidos fizeram uma ação pirotécnica e nunca quiseram entrar nessa guerra, efetivamente, o que eu concordo, Hugo. Eu acho que você tem razão. É uma ação pirotécnica, nunca tiveram interesse em fazer essa entrada. Inclusive, há determinadas fontes dizendo que o Trump está sendo chantageado por uma série de provas ali no escândalo do Epstein, que teria condições de jogar ele na mídia. Eu não quero entrar nessas discussões, porque isso aí é reduzir a causalidade das relações internacionais a meros fatos externos a essa relação. No meu entendimento, nós, infelizmente, todo mundo ali saiu perdendo. Perde Israel, perde o Irã, perde o BRICS, perde efetivamente a ordem internacional vigente, e a única pessoa que está conseguindo mostrar que tem ação internacional quando bem quer é Donald Trump. Se isso tem um custo interno, concordo que tem. Desgostou os seus grupos, porque você sabe que parte dos republicanos é sim isolacionista, não quer saber dessa relação internacional, e isso pode ter relações internas? Pode. Tem muita gente dizendo, olha, isso vai reverberar agora na eleição de meio turno, provavelmente o Trump vai perder ou a Câmara dos Deputados ou o Senado. Se bem que se você olhar a história dos Estados Unidos, normalmente há uma mudança nas eleições do meio termo, onde um grupo perde uma das duas câmaras. Então, não sei se é efetivamente por isso. Agora, que pode haver uma modificação? Pode. Agora, isso é certo? Não vejo como certo. A partir de agora, começam a rolar aqui as disputas narrativas. Cada país tentando contar para a sua população que os custos dessa guerra, sejam eles materiais, sejam eles humanos, sejam eles militares, eles estão pagos por um bem maior. Então, eu tenho a narrativa iraniana, a narrativa israelense, a narrativa norte-americana, e isso, Hugo, para nós historiadores, já são tambores de guerra. Nós olhamos isso e vemos, quando os países passam a justificar as suas ações políticas com base num nacionalismo, num valor inexistente. Vamos lembrar aqui o Hobsbawm, né? Comunidades imaginadas, são coisas que não existem. Quando os países fazem isso, nós já estamos com os tambores de guerra tocando. Eu já preciso explicar para a minha população por que bairros inteiros de determinadas cidades foram mortas. Por quê? Porque eu preciso de agora em diante focar. Eu vou ter que botar gente de 18, 19, 20 anos a lutar por umas coisas que eles não entendem e não sabem muito bem como é que funciona. Para nós, historiadores, isso é absurdo. Nós já estamos no caminho da guerra e todo mundo perdeu nesse processo. É só essas coisas me incomodam. O resto a gente concorda em quase tudo. Mas essa defesa ufanista que você faz, às vezes, do Irã, que você faz da China, eu não consigo ver, não consigo entender como é que isso funciona. Bom. Isso aqui não tem nada de ufanismo e vamos lá pelo ponto. Zoroastrismo não é religião politeísta. Você pode procurar na Britânica. Não é? Inclusive, é uma religião dualista que é considerada por muita gente, se você dar um Google... O dualismo aqui, não é politeísta. Não, então, não é, Fernando. Não é. Isso é Fernando, tá bom. Fala, você pode me interromper, eu te interrompi um pouco, mas você está errado quanto ao zoroastrismo. Inclusive, o zoroastrismo é considerado religião do livro pelo islamismo, porque muitos dos conceitos que informam o judaísmo, quando surgiu, se você colocar na Britânica, por exemplo, concorda comigo. Agora, não é uma visão... Se alguém chamar o zoroastrismo de religião politeísta, ela é uma farsa. Por quê? Muitos dos conceitos que são fundamentais para o judaísmo, antes do cristianismo e do islamismo, vêm do zoroastrismo. Dentre eles, ideia de bem e mal, como a gente conhece ali, messianismo, a ideia de paraíso. Pardes, em hebraico, vem de paradiá, que é paraíso em avestano. Então, o zoroastrismo não é isso. Eu não estou falando que o Steve Bannon ordenou isso. Eu estou falando a participação que o Steve Bannon falou. Maluco, um monte de gente é na política, entende? Agora, o Bannon é uma figura que é diminuída como militante político, a esquerda subestima. A gente se ferrou muito com essa história de subestimar a direita, a extrema-direita. Então, a gente até pode dizer que esses caras são incultos, mau caráter, maluco, mas burro eles não são, burro sou eu, entendeu? Esse pessoal, quem quiser se achar inteligente, esse pessoal é extremamente perigoso. E do ponto de vista intelectual e técnico, o Bannon não é um qualquer, ele se faz de um qualquer, sei lá, feito Jânio Quadros, metia a caspa falsa no terno para se fingir de uma pessoa popular, e não é nada disso. São pessoas perigosas. O Carson não é um idiota. O Carson tem ligação com a CIA. E eu estou falando dos quadros aqui republicanos. Eu concordo que figuras neoconservadoras são não muito inteligentes, são palhaços, em geral, que apoiam isso daí. Vide um Ted Cruz da vida, que realmente é uma pessoa que tem limitações intelectuais grandes. Essa turma do MAGA, não exatamente. E, em algum sentido, sim, eles são figuras perigosas, eles são figuras que conhecem o que estão fazendo. E o Carson falou claramente. É óbvio, Fernando, é evidente que os Estados Unidos podem destruir o Irã. Agora, vai arcar com o Irã?
vai arcar com a destruição do Irã? Por que não arcou? Não é tão simples assim para um país destruir o outro com armas atômicas. E nem é simples do ponto de vista político, econômico, você fazer uma invasão. Do outro ponto, que não tem questão ufanista nenhuma, e é importante ficar claro um ponto que você colocou ali, eu não falei que todos os estados muçulmanos são artificiais, eu apontei que há estados muçulmanos árabes ali naquela região que são estados formados de uma maneira completamente artificial, sem uma validação histórica, que não existiam até bem pouco tempo, que não representam realidades políticas, culturais. A gente não pode, aqui, como bem da história, dizer que a linha Sykes-Picot é uma coisa que diz respeito a uma convenção, ou fruto de uma guerra, ou de relações entre os habitantes do Levante. Na verdade, aquela linha surgiu de uma imposição colonial, um pacto entre ingleses e franceses, como muitas fronteiras em África, como muitas fronteiras que são fruto do colonialismo, elas são feitas de fora para dentro, de cima para baixo, mediante a força, dentro do contexto colonial. E dentro do contexto colonial, inclusive meu amigo José Guilherme Pereira Leite escreveu um belo artigo hoje na Carta Capital, lembrando de Lawrence da Arábia, e o que foi o papel britânico se aliando com uma família, um clã poderoso das Arábias, que são os Al-Saud, que unificam o país em torno deles e dão o nome deles no país. É a mesma coisa que eu falar o Brasil ugônico, o Brasil albuquerquense. É isso que é a Arábia Saudita. Então, para mim, tem uma distinção. É óbvio que todo país é artificial em um certo sentido, mas há países cuja fronteira, está dentro de uma realidade histórica cultural endógena. Não é o caso de Arábia Saudita, não é o caso da Jordânia, não é o caso de divisão entre Síria e Iraque. Esses países são frutos de divisões exógenas e coloniais, que inclusive serviram para dividir, para conquistar aqueles povos. É disso que eu estou falando. E as bases militares americanas que estão ali servem a essas elites dominantes, inclusive para proteger essas elites do próprio povo. Basta ver o que é a diferença entre as elites dominantes de uma Jordânia da vida do próprio povo, muitos dos quais palestinos e contra Israel, e por que a Jordânia, na verdade, protege Israel militarmente. Isso não é um fator trivial. E não tem defesa ufanista da minha parte, que eu apontei fatos. Eu acho que tem gente aqui querendo, e eu, assim, é uma avaliação que você faz do que o Irã deveria ter feito, eu discordo completamente. Eu acho que é uma estratégia ingênua, e se o Irã já partisse para trucada de fechar Hormuz imediatamente, seria uma bobagem. Você não dá uma cartada maior. Eu entendo que você diz isso, mas o Irã fez diferente e deu certo. Está invadido o país? Não está. Pode ser que seja invadido depois, você tem razão, o país pode ser bombardeado. Agora, pode destruir o Irã, invadir não é tão fácil. E, de novo, eu alerto isso, gente. Eu alerto. O Irã, ele reagiu e ele aumentou a rigidez. Onde se comemorou foi no Irã. Não tem ninguém comemorando Israel. Muito pelo contrário. Em Israel, muita gente está querendo sair do país e muita gente está sendo proibido de sair do país e muitas pessoas estão cobrando indenização, porque o governo israelense afiançou. E o que foi destruído em Israel, a Faria Lima de Tel Aviv. E lá na Faria Lima de Tel Aviv, eles estão cobrando a reconstrução milionária, ou talvez bilionária, de determinadas áreas, porque, no geral, vai ser uma reconstrução muito bilionária. Então, nesse aspecto, Israel sentiu medo. E é evidente que ninguém queria a guerra, mas já que a guerra aconteceu, que não seja a guerra de Israel matando uma população civil e indefesa, como é em Gaza. Que tenha havido isso. E concordo que sirva para aumentar e haver uma militarização ainda maior dos BRICS e uma integração militar, porque um bloco econômico demanda um grau de militarização e de autodefesa, e que isso sirva para libertar a Palestina. Mas dizer que Israel, de alguma maneira, atingiu algum dos seus objetivos, não atingiu. Ou que o Trump tem atingido, a popularidade do Trump caiu. De novo, Donald Trump tem uma vitória. Ele tem uma vitória, que é a questão da OTAN hoje. Mas há uma vitória também do outro lado, porque o Irã resistiu e aumentou hoje a integração militar. E quando a Organização de Cooperação de Xangai reúne a própria Índia e o Paquistão na China, em Tintal, e os iranianos estão lá, e os russos estão lá, a gente tem também
uma alternativa a isso, porque a gente não tinha até bem pouco tempo. Tem nada, Hugo. A gente não tinha até bem pouco tempo. Deixa eu dar uma. Tinha nada. Não tem nada, tem uma reunião. Não é real. Desculpa, eu acho que a sua opinião não é real. É um wishful thinking seu, cara. Deixa eu dar não, uma. é seu também. Não, você quer ver uma coisa que não existe. Uma amarrada na discussão para poder abrir para as perguntas aqui. O debate está muito bom, um debate caloroso, enfim. Nós estamos numa conjuntura muito difícil, e a conjuntura difícil ela tem interpretações distintas. E nós estamos aqui com dois grandes cientistas que estão dando as suas interpretações e elas têm divergências. E a quem aproveita? Quem aproveita é o André, quem aproveita sou eu, é você que está assistindo um debate desses de alto nível, né? Então, eu na condição também aqui de um cientista político, né? Eu só vou dar uma amarração aqui, que é minha e tal. Ah lá, grande debate. E vou abrir para as perguntas aqui, para a gente ouvir os nossos dois convidados, que é o que interessa, né? Eu concordo com os dois e discordo dos dois. Então é normal isso. Quer dizer, estão rindo aí. O que eu discordo do Horta, né? Eu discordo do Horta porque o Irã estava abrindo uma guerra contra duas potências nucleares, simultaneamente. E uma delas é a maior potência militar do mundo, que tem 750 bases militares em acordos com 130 países do sistema internacional. E a outra tem 90 ogivas nucleares, ali no Oriente Médio, do lado dela, cercando ela. Então, quando interrompe a guerra, para o Irã, como o próprio Horta disse, né, que se mostrou isolado, eu até acho que não estava tão isolado, mas eu não vou entrar nisso aqui agora, mas quando interrompe a guerra e o regime se mantém, não há uma mudança de regime, não há uma invasão, bom, há uma acomodação de interesses. Israel, que me parece aí um consenso, que não saiu bem dessa situação, mas também houve uma acomodação de interesses. Porque Israel inicia os ataques, mas não contava com que ia sair chamuscado dessa situação, porque o domo de ferro não se mostrou tão inviolável como ele é vendido. Não se mostrou impenetrável como é propagado nas mídias ocidentais e atlanticistas aos quatro ventos. Pelo contrário. E aí, como disse o Hugo, isso atrapalha a sociabilidade, atrapalha o dia a dia. O Netanyahu é uma figura impopular. Eles apoiam a guerra, mas não apoiam o Netanyahu. Então, o sujeito que, em vez de ir na escola, levar os filhos, em vez de trabalhar, ele tem que ir para o bunker, as filas das pessoas tentando sair de Israel estão aí, para todo mundo ver. Então, Israel não saiu bem. Mas quando acaba a guerra, também é uma acomodação de interesse. Por quê? Porque ia continuar vindo míssil, ia continuar vindo chumbo. É um ponto. Agora, eu discordo frontalmente do Hugo e concordo aí com o Horta, porque Trump é o grande vencedor dessa guerra. Ele teve um momento de instabilidade quando teve o racha no MAGA. Quando o Tucker Carlson, o Bannon, proeminentes líderes do MAGA vão lá criticar ele, porque, bom, toda a campanha dele é não vou fazer uma nova guerra. Só que ele controla o jogo. O que o Trump tem na cabeça? O Trump acha que vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Ele quer isso. Ele está decidido a fazer isso. Para ele fazer isso, ele não pode fazer uma nova guerra. Qual que é, digamos, a estratégia de Trump? É a paz pela força. É isso que ele fala, é isso que o Vance repete todos os dias. A paz pela força não é a paz pela guerra. Então ele vai lá, joga aqueles mísseis que só os Estados Unidos têm, a Israel não tem capacidade de jogar, para penetrar, que também é um movimento coreografado, é um movimento muito mais interno do que externo, porque não compromete o enriquecimento nuclear. Ninguém sabe, na verdade, quantos dias atrasou, se atrasou, a questão dos cientistas atrasa, evidentemente, do assassinato dos cientistas, mas são montanhas, aquilo lá é feito umas montanhas iranianas com 80, 100 metros. Eles são feitos para não ser atingidos o enriquecimento de urânio ali. Então ninguém sabe. Tem informação do Irã, tem informação dos Estados Unidos, mas é um movimento muito coreografado. Agora, o que interessa é que depois daquele ataque, o Irã respondeu. Também, no Oriente Médio, não pode ter fraqueza. Como diriam os irmãos Cohen, é o lugar onde os fracos não têm vez. Se você demonstra fraqueza para o regime e para os vizinhos, o Irã responde. Ataca as bases militares. Também é um movimento coreografado. Todo mundo esvazia as bases, todo mundo esvazia no Irã antes,
depois a maior base militar no Catar, como o Hugo disse. Mas ele demonstrou força. Agora a bola volta para a quadra do Trump, volta para a quadra dos Estados Unidos. O que ele faz? Ele não tem tréplica, ele não volta para continuar a guerra. Ele interrompe, declara paz, declara cessar-fogo. O Netanyahu não respeita isso, nem o Irã respeita. O que ele faz lá no jardim da Casa Branca, saindo no helicóptero para a reunião da OTAN, nos Países Baixos? Alguém pergunta para ele, ele solta um palavrão lá, bem estilo Trump, mas está nervoso. Fala, o Irã quebrou. Ele falou, tudo bem, não estou feliz com isso. Mas pior foi Israel. Ele mostra o Big Stick para o Bibi e coloca Netanyahu no lugar, coisa que os democratas nunca fizeram. E coisa que certamente Biden ou Kamala Harris não fariam agora. Ele põe. Por quê? Porque é a paz pela força. E agora, se você ligar agora, você acompanha isso tanto quanto eu, que estudo isso, né? Particularmente isso. Se você ligar na Fox News, hoje eu acompanhei isso o dia inteiro. Ou nas redes do MAGA, o Trump é herói. Porque ele estabeleceu a paz, essa é a narrativa. Essa queda de popularidade, que foi momentânea, está se revertendo. Ele é herói, tanto dentro do MAGA como nessas grandes mídias, como a Fox. Porque ele estabeleceu a paz, ele colocou força e ele sossegou todo mundo lá. Como disse o chefe da OTAN, papai chegou. É isso que aconteceu. Quer dizer, agora também é uma interpretação. E as nossas interpretações aqui estão abertas, né? Não há uma interpretação definitiva. A interpretação, digamos, a verdade vai se construindo num debate coletivo. Enfim, então eu quero dizer que eu concordo com os dois, que eu discordo com os dois, e o chat concorda com todo mundo, discorda com todo mundo, porque o debate é caloroso. E é maravilhoso ter vocês aqui. Não é isso, André? Vamos abrir para as perguntas aqui, porque eu acho que todo mundo já falou bastante e a nossa comunidade precisa ser ouvida. Vamos lá, aguardar a coroa de Minerva, como diria o Beloso, né, Pedro? É isso. Salvou o entardecer. Você falou, né? Debate com o pessoal do chat que estava eufórico aqui. Deixa eu começar mandando. Eu já agradeci a Luciana Barro que mandou lá no começo da live, né? Seu I99. Bom dia, Vietnã. Agradecer a Silvia Rangel que mandou 50 reais com uma pergunta aqui também. Boa pergunta. As relações dos Estados Unidos com Emirados Árabes e Arábia Saudita ficou prejudicada ou fortalecida após o episódio com o Irã? E aqui também outro superchat da Fátima Leal, que mandou aqui 10 reais. Obrigado, Fátima. Hoje alguém disse que o domo de ferro é, na realidade, uma peneira de ferro. Obrigado pelo comentário, Fátima. Agora deixa eu pegar outras perguntas que chegaram aqui, além da Silva, que perguntou aqui sobre as relações dos Estados Unidos com Emirados Árabes e Arábia Saudita. Tem aqui também a do Humberto Cesaroli. Hugo e Horta. Como a nova ordem multilateral pode impor algum limite aos Estados Unidos? Os BRICS devem caminhar para uma aliança militar para se opor à OTAN? A Europa se alinhou novamente aos Estados Unidos? Uma pergunta que também é da Adriana Dias. Uma pergunta. O Irã não erra novamente ao não manter os ataques, uma vez que as defesas antiaéreas israelenses estavam com a efetividade baixa? Esse pedido de cessar-fogo não é só um pretexto para Israel? E uma última pergunta chegou aqui, o comentário do Pablo Moreira aqui. Tem uma questão muito curiosa. Israel consegue matar a cúpula militar do Irã e não consegue deter o ataque em outubro. Essas são as perguntas que chegaram, Pedro. E aí, vários comentários a respeito do debate, aí que eu já coloquei alguns na tela. Boas perguntas. Algumas já foram meio que respondidas, mas muitas ainda não. Passo aí para os nossos especialistas. Convidados. Eu acho que eu falo rapidinho aqui sobre elas. Sobre a questão dos Emirados Árabes e Arábia Saudita, é isso que está em jogo. A diplomacia chinesa, há muito tempo, luta para aumentar a sua capacidade de ação na região. Vamos lembrar que ela conseguiu fazer o que era impensado, relações diplomáticas serem retomadas entre a Arábia Saudita e Irã. Isso é uma vitória chinesa. Quer dizer, nos bastidores a China opera nesse espaço, sim. O quanto os Estados Unidos vão ser capazes de romper com isso, ou quanto a China vai continuar aumentando essa relação, é o que está na mesa. Vamos dizer que a Arábia Saudita hoje, assim como os Emirados Árabes e talvez o Catar e o Omã, são as noivas que estão sendo cortejadas, né? É dessa construção no mundo muçulmano que vai depender muito a estabilidade da região. É nesse sentido que eu acho que o BRICS devia agir de forma mais direta, mais incisiva, para fazer essa construção e acabar protegendo o Irã de forma mais imediata. Sobre multipolaridade, unipolaridade, isso é uma discussão teórica gigantesca, todo mundo que estuda isso sabe, mas eu acho que isso é uma abstração
que o Trump botou o dedo na ferida agora. Né? Que multipolaridade é essa em que o Trump ataca e desataca quando ele quer, faz a paz, volta, entra na frente? Nós temos que parar e olhar as coisas como são e parar com a abstração. Esse papo de multipolaridade vem desde o final aí, da União Soviética, início do século XXI, e na prática nós estamos vendo que só tem um país que tem ação internacional efetiva, que faz o que quer e desfaz o que quer. Ah, mas tem um custo. Claro que tem um custo. A gente sabe que toda ação política tem um custo. Se você quiser simplesmente passar uma serra elétrica na frente da sua casa para matar todo o jardim, os seus vizinhos vão ficar putos com isso, vai ter um custo político. Então, agora, os Estados Unidos mostram que continuam podendo agir. Terceira coisa, com relação ao BRICS tem que se opor à OTAN. Gente, nem o Trump quer mais a OTAN. O Trump está querendo largar a OTAN como um entulho do século XX, não aguenta mais aquilo. Olha, vocês europeus que se defendam, eu não estou aqui para defender bem público nenhum. Dinheiro do consumidor, dinheiro do pagador de impostos dos Estados Unidos não vai mais continuar sustentando a segurança da Europa. Aliás, esse discurso nem é novo, o Pedro sabe disso. Esse discurso era o discurso do Ike Eisenhower, na época, dizendo exatamente isso. Olha, vocês se virem aí, nós vamos desenvolver a arma nuclear aqui para matar eles à distância, mas por terra vocês que se ferrem aí. Então eu acho que a própria OTAN já está sendo questionada pelo Trump, que já deu várias declarações dizendo que talvez isso não seja colocado tão claramente, talvez ele volte atrás, se os países europeus resolverem fortalecer a OTAN. Mas, de qualquer forma, a minha ideia não é construção, não é que o BRICS se torne uma aliança militar, mas é que o BRICS se postule de forma aberta e direta, com organização interna efetiva, para responder esse tipo de situação, ainda que por meios diversos, não precisa responder militarmente, pode responder de forma econômica, trazendo os países ocidentais à razão. Né? É preciso a gente entender essas questões de forma mais direta. Agora, para finalizar, eu tenho um ponto importante, eu acho meio infantil a gente ficar discutindo quem ganha, quem perde. Eu acho que nós temos que entender a ordem global como um todo. E, de uma forma geral, a ordem global sai enfraquecida. Nós estamos mais próximos de uma terceira guerra mundial. Nós estamos mais próximos, a partir do momento que as nações não se manifestam, que os apoios se dão às escondidas, nós estamos mais próximos do chamado erro de cálculo, que as teorias todas apontam sobre isso, que é quando uma nação acha que vai fazer um ataque e o custo desse ataque é X e ele vai vencer facilmente, quando ele se dá por conta, não era o que aconteceu. Nós construímos todo o século XX de teorias de relações internacionais dizendo instituições internacionais precisam ser fortalecidas porque elas evitam que nós não tenhamos informações confiáveis, elas evitam que os países enganem uns aos outros, elas deixam claros os objetivos estratégicos de cada um deles, onde não se deve tocar. Foi tudo que nós aprendemos no século XX. E agora nós jogamos tudo isso fora, em 12 dias. 12 dias nessa guerra nós destruímos a comunicação efetiva entre as nações. Ninguém confia nos Estados Unidos mais. O Trump pode dizer uma coisa e amanhã atacar outra. O que impede ele de fazer um ataque à China, de fazer um ataque à Coreia do Norte, de fazer um ataque efetivamente agora no Mar da China, na região de Taiwan? O que impede dele de mexer nisso, nesse sentido? Há um custo político? Mas ele já demonstrou que ele pensa de forma diferente. Vai organizar isso? Não sei. Destruiu toda a diplomacia efetiva, os países não se confiam mais. Não há... Olha, eu assisti a reunião do Conselho de Segurança, acho que vocês devem ter assistido também. Eu nunca vi uma coisa tão enfadonha. E olha que eu já vi várias, inúmeras. A minha tese de doutorado é sobre o Conselho de Segurança. Cara, países falando e ninguém ouvindo. A Rússia falando e ninguém ouvindo. Depois a China pega, ninguém ouve. Ninguém está nem aí. É uma institucionalidade morta nesse processo. Ok, eu concordo. É uma institucionalidade morta. Celso Amorim tem razão. Pedro, no início, chamou a atenção e lembrou. Celso Amorim precisa ser ouvido, mas Celso Amorim tem razão. A institucionalidade está morta. O Hugo tem razão. Morreu já há algum tempo. Agora ele só está fedendo. Tudo isso está correto. Acho que tem que ser dito mesmo. Mas o problema é que vira e mexe são sempre os Estados Unidos que têm condições de atacar, de fazer a paz. Nem que seja uma paz pela força, mas são eles. Então vamos parar de falar em multipolaridade. Até que o BRICS se organize efetivamente e tenha condições de reagir. Vamos ficar no chão mesmo, nas coisas como são, e ver que nós temos uma pessoa que está comandando as ações e isso não é nada bom para a paz, não é nada bom para o século XXI. Nós estamos mais próximos de uma terceira guerra mundial. E esses discursos nacionalistas que cada país está fazendo, Israel para um lado, Irã para o outro, Trump para o outro, certamente Macron, a Itália da Meloni estão fazendo também, eles não são discursos que a gente... analistas adultos devam ficar felizes. Nós devemos olhar para isso e ver, cara, isso é ruim, porque isso são tambores de guerra.
Isso já é o processo de explicar para a sua população que ela precisa fazer sacrifícios maiores, porque uma situação maior está vindo aí, uma guerra. É assim que a gente coloca gente de 18, 19, 20 anos numa trincheira durante 3 anos, com uma arma na mão, passando frio e fome, e diz para eles que eles estão lutando pelo seu país. Está começando a fazer isso de novo, exatamente o que nós vimos na Primeira Guerra e na Segunda Guerra Mundial. E esse é o meu ponto. Não estou nem aí para quem ganhou e quem perdeu. O mundo perdeu nesse processo. E aí eu estou com a presidenta Dilma. Todo mundo vai perder. Boa. Vai lá. Olha, eu sou daqueles que dizia que o Trump era o favorito da última eleição americana. Muita gente aqui no Brasil tinha uma crença, acho que você deve lembrar, Pedro, não sei você, Fernando, mas eu dizia a todo tempo, Trump é favorito. Trocou para a Câmara, agora vai. Eu falei, não tem evidências que agora vai. E do mesmo jeito, eu tenho a leitura que o Trump não sai fortalecido, não. Acho que o Trump, ele eu também dizia que eu estava junto com você nessa, dizia que o Trump era favorito. Eu sempre disse que uma mulher negra nunca seria presidente dos Estados Unidos. Assim que a Kamala Harris... Mas não a Câmara, Fernando. Não a Câmara nem essa... E uma coisa que o Pedro colocou, eu concordo muito, é a grande questão aí, do Biden e a Câmara não fizeram nada. E se fossem os democratas no poder, que tem uma postura menos anti-Irã, talvez eles fossem mais anti-Irã na prática do que o Trump. Agora, uma coisa, eu faço minha pontuação que eu não concordo. Trump, ele deu um giro contrário à sua vontade, pressionado, e aí a gente pode avaliar se foi arquivos do Epstein, se foi alguma coisa política, se foi ninguém sabe, isso ninguém sabe precisar. O Trump e o Vance deram um giro e disseram o que disseram. Não acho que era do interesse do Trump fazer isso, porque isso mostra uma fraqueza. Quando eu defendo uma coisa a vida inteira e de repente eu falo exatamente o contrário, e eu defendo não sei o que a China, até o Fernando aqui me xinga, mas eu falo, não, tem que matar os chineses. Espera aí, algo errado tem. Eu passei a vida inteira defendendo a China, a cultura chinesa, então eu acho que o Trump foi forçado por fatores alheios à sua vontade. Houve um racha entre os seus quadros que o Trump se surpreendeu, como essas pessoas não foram seguidistas. Ele xingou o Carson, que é um comunicador que não pleiteia nenhuma vaga do governo, xingou a Tulsi Gabbard em 2 ocasiões, ele próprio a nomeou diretora da CIA, mas ele também não a exonerou naquela ocasião. E, ao fazer isso, o Trump foi surpreendido com uma avalanche de informações, e, para mim, aí o Fernando coloca, foi uma contradição falar que foi um ataque ou foi pirotécnico. Você pode fazer um ataque pirotécnico, eu acho que uma coisa não exclui a outra. Por erro, ou sabendo que o Irã não tinha material ali, os Estados Unidos fizeram um ataque focado, grandioso, mas não foi o início da guerra. Aquilo, já que aconteceu, seria a antessala da guerra. Mas aquelas 24 horas entre o ataque ao grande complexo lá de Fordow e o tal cessar-fogo, que é vazado primeiro pela imprensa israelense, ele é marcado por um outro giro do Trump. Então, a pessoa que sempre falava uma coisa contra a guerra eterna e que não queria guerra contra o Irã agora, muda completamente. E falou, vocês me obedeçam, que eu que mando aqui. É Crook e Carson, a Tulsi Gabbard está errada. E, de repente, eu viro de novo. Isso não ajuda em nada, porque o Trump já tinha sido motivo de piada por outras razões em relação às idas e vindas dele na tarifação. Então, ele teve de dar um giro e teve de dar outro. Num momento em que o Trump até conseguiu, saiu chamuscado da tarifação e do voltar atrás, estava recuperando a popularidade e agora a popularidade dele voltou a aumentar de novo. Chequei aqui os dados, viu, Pedro? Ela continua abrindo a boca do jacaré de novo. Só que com um detalhe, quando a gente pega as pautas políticas nos Estados Unidos, a gente vê que o eleitorado americano está chumbando o Trump em tudo. Antes chumbava em tudo também, menos uma pauta. Qual era a pauta que o Trump era mais popular do que impopular? Imigração, porque ele conseguiu convencer o eleitorado de que a política de expulsão de imigrantes, ela só era para os imigrantes perigosos, criminosos, indocumentados, que vinham roubar o emprego do imigrante trabalhador, que estava documentado. E essa narrativa do Trump foi desgastada e desmoralizada por conta do episódio de Los Angeles. Então, se a gente olha lá o Nate Silver, analisando ponto a ponto,
da política americana, a gente vê que tudo, as grandes pautas do governo americano são rejeição maior que aprovação. Detalhe, essa lei aí que o Trump quer passar, Big Beautiful Bill, impopular também, gente. Impopular. A questão de uma possível guerra no Irã, as pesquisas foram claras. Até o eleitorado republicano era contra essa guerra. O eleitorado independente era contra, o democrata nem se fala. Então, o Trump ele passou por um desgaste com o seu enorme poder. E aí todos concordamos que ele teve uma vitória onde? Na questão da OTAN, que ele conseguiu dobrar os europeus, porque o Trump não quer quebrar a OTAN coisa nenhuma, ele quer fazer os europeus gastarem mais dinheiro com defesa. O que isso significa? Comprar armamento americano. E isso ele conseguiu, uma Europa... Agora, qual o custo de longo prazo da Europa aumentar o seu gasto militar na situação em que ela se encontra? Até que ponto esse é o melhor arranjo possível? É muito duvidoso, porque ele vai fazer a Europa fritar, né? Isso me parece uma política das mais inteligentes. Vai ajudar os Estados Unidos, mas não vai ajudar o resto. Do ponto de vista do crescimento econômico, a perspectiva de crescimento lá caiu. E do outro lado, eu vejo sim, eu estava pessimista em relação a isso, eu entendo que as pessoas falem, não, mas o BRICS a China deveria fazer de um jeito diferente. Avaliando os 9 foras, eu acho que o jeito que a China e que a Rússia fizeram naquela ocasião se mostrou vitoriosa, inclusive porque não escalou de maneira inconsequente. E eu acho que ter escalado e ter dado a trucada, o Irã não teria feito isso sem Rússia e China, tanto é que não fez, que eles estão conversando aqui hoje. E eu acho que foi uma vitória multipolar, sim. Foi uma vitória, ao meu ver, muito interessante. E eu acho, assim, melhor esse sistema hipócrita, ele se desfazer, porque ele está morto faz tempo, e emergir alguma coisa do ponto de vista estratégico, mas que não seja temerário, mas que tenha discretude, tenha prudência, como os chineses sabem fazer bem, é melhor do que a ordem que a gente tinha, porque ela nos colocou. E não foi a tal da extrema-direita que o campo progressista brasileiro fala, foram os tais dos liberais democratas, que inclusive a gente aqui apoiou, né? Eu fiquei feliz quando o Biden ganhou, acho que todo mundo ficou. Mas, o que eles fizeram? Guerra na Ucrânia, mandaram armas, apoiaram o genocídio palestino, né? Então, de certa maneira isso aconteceu porque esse cadáver insepulto da ordem do pós-guerra tá aí, melhor admitir a morte dele, constatar e a gente já partir para uma alternativa que envolve, sim, confronto, e que vai exigir um papel de Rússia e China, mais claro, inclusive fornecendo armamento, força aérea para o Irã, mas que também comporte essa cautela, essa paciência, que, na minha opinião particular, foi vitoriosa, e por isso, apesar dos pesares, eu estou mais otimista hoje do que eu estava alguns dias, mesmo sabendo que muito provavelmente a gente verá, não a Guerra dos 12 Dias, ela, na verdade, esse armistício é um interregno de algo maior que virá. Mas estamos melhor do que antes. Não sei se o Brasil, mas eu acho que está mais claro para vários países, e isso me alegra, dentro desse cenário catastrófico em que a gente está vivendo. Um dos debates mais épicos aqui do Mundo é um Moinho, hein, André? Fantástico, fantástico. Visões distintas, muita participação boa. O Vinícius aí escreveu bastante coisa legal, né? Muita gente boa aí participando. Célia Lacerda, sempre certeira. Muita gente boa. Não consigo ler tudo aqui enquanto eles vão falando, porque, enfim, é muita coisa boa. O André que se encarrega disso. Muito bom, muito bom. Vamos sair daqui enriquecidos aqui hoje, enriquecidos. Como né, as coisas vão apontando, enfim, diferentes, e a gente tem que avaliar nossos processos aqui. E a conjuntura vai ficar cada vez mais brutal daqui para frente, né? Cada vez mais acelerada. Muito bom. Olha lá. Estou aqui desde o início agradecendo pela aula de Fernando Horta e Hugo Albuquerque. Obrigado, GGN. Esse aqui é o meu sentimento, minha expressão. Hugo e Horta, vocês sabem que a gente tem um quadro aqui que o André inventou. O André, ele é um agente aqui da confusão, né? Que é uma dica cultural. Uma dica cultural no final, né? Já sextou praticamente na hora que acaba o moinho, né?
que é uma série, um livro, enfim, vocês já fizeram isso antes. E a gente pede também para a comunidade deixar aqui também suas dicas culturais, que a gente troca as dicas, né? Vira e mexe, a gente pega aqui dicas um de outro. Vou começar aqui uma dica que eu tive o prazer de encontrar o Hugo pessoalmente segunda-feira, e lá no bar, lá, eu até conheci o tradutor do livro, né, Hugo? Você dá o crédito devido dele, gente finíssima, né, um dos maiores tradutores russos aqui do Brasil, que é o livro O Mestre e Margarida, que eu peguei depois que o Hugo me indicou lá, junto com ele, né? Eles estavam ali tomando um vinhozinho e tal, a conversa fica melhor com vinho, né, Horta? Quando tem um vinhozinho, tá certo? Esse debate estava rolando numa mesa lá, tá, pessoal? Tipo, a gente estava em 4 lá, né? Já tinha cadeira voando, só que o vinhozinho, ele tá certo? E aí, um belíssimo livro. Vai lá, Hugo. Do Mestre Margarida, do Mikhail Bulgakov, que é tradução da editora 34, do Irineu Franco Perpétuo. Inclusive, aquela lá é a matriz do Los Perros. O 2 fica aqui embaixo do nosso escritório. Então, da próxima vez, você vem no 2 aqui no Bexiga. A gente estava indo no 2, só que o 2 estava fechado aquele dia, né? Era uma terça-feira. Estava fechado, que era no começo da semana, era uma terça. Hoje ele está aberto aqui embaixo. Daqui a pouco vou tomar uma lá. E tá frio, né? Frio pede um vinhozinho. Pede, com certeza. Né? E fica a dica aí também dos Loperros, então. Quando você estiver em São Paulo, você avisa que aí o Hugo vai levar a gente lá nos Loperros. Vou mandar isso aqui para o Fabiano, que é dono lá, para fazer um merchan e pedir uma tacinha. Mas quem estiver em São Paulo, recomendo também um vinho bom por um preço justo. E é um ambiente bem legal, tanto lá quanto aqui. E leitura, muita coisa, né? Inclusive, a gente, na Autonomia Literária, soltou uma pré-venda, um livro sobre Irã. Está lá da Medea Benjamin, está no nosso site, autonomialiteraria.com.br. Recomendo bastante, está em pré-venda. Se adiantem, compre mais barato. Muito bom a Medea, que é uma militante do Corpim, que é militante feminista, anti-guerra, mulher judia, que teve uma postura extremamente interessante no protesto contra o genocídio em Gaza, tem, né, organizações, e também em relação a toda a guerra. Esse aí, Por Dentro do Irã, é um livro magnífico, assim, já tem um tempo, mas ajuda muito a entender esse quadro iraniano de um viés, assim, suspeito, uma mulher judia que é militante, né? Esse livro é sensacional, a gente adorou, tá com a capa linda, compre, vou fazer meu merchan, mas não é só porque é da editora aqui, da nossa editora, mas, assim, de coração mesmo, vale a pena no atual cenário. O Hugo faz um trabalho lindo ali na editora, né, Jacobin? Parabéns, muito obrigado, viu? Tá lá, trabalho lindo, né? Muitas indicações aí chegando já agora. Aqui o Trovinho falou do general português Agostinho. Eu vi uma entrevista dele lá com o Farinazo, já esteve aqui conosco, amigo aqui do Moinho. Muito bom, vou ver se eu trago ele aqui no Moinho, viu? Se a gente traz ele, né? Tem que ser depois agora dos BRICS, que a gente vai focar nisso aí. Mas mais para frente a gente vai tentar trazer ele, sim. Muito legal. Vê se eu até trago ele junto com o Farinazo de novo. Farinazo, eu acho que veio com o Horta, não foi, Horta? Vieram juntos, né? Saiu o comandante? Isso, a gente quase fez o programa junto. Lembra que faltou luz, eu caí e não consegui voltar. Eu estava na mudança aqui, não consegui. Até tem que me desculpar ali com o Farinazo, por não ficou parecendo que eu não queria fazer, mas na realidade era porque estava me mudando, não tinha nada aqui, nem, enfim. Temos que fazer de novo. Então eu já passo para você, fazer um favor, por gentileza, Horta, fazer a nossa dica. Eu acho que leitura, todos os títulos ali da Autonomia, da editora do Hugo, vale a pena. Eu tenho pensado muito, Pedro e Hugo, sobre a América Latina nesse contexto todo. Eu acho que a gente sinalizou bem, eu acho que a gente concorda nisso aqui, estamos num lusco-fusco, as coisas estão se transformando de uma forma muito rápida, e nós na América Latina não temos ação, ou seja, nós estamos à deriva nesse mar, nós vamos para o lado em que o vento bater. Infelizmente nós estamos assim por quê? N razões, mas em grande medida porque não conseguimos formar um grupo, né? Nós não agimos em grupo, não agimos em bloco, estamos cada vez mais distantes uns dos outros. E essa semana eu revi um filme, Pedro, que vale a pena indicar, que é o filme Chove sobre Santiago, não sei se você já viu. É um filme de 75 que conta a preparação do golpe. É um filme lindíssimo, tá? É um filme que tem a música do Astor Piazzolla,
eu nem sei qual é o diretor direito, mas o título é Chove sobre Santiago. Eu tinha visto na faculdade, na época eu estava fazendo uma disciplina que tinham estudantes de intercâmbio chilenos, e quando o filme passou, nós assistimos numa aula, esses estudantes choravam copiosamente, mais do que a gente, porque era a realidade deles, né? E eu revi agora essa semana e vale a pena. Vale a pena. É um filme de 76, é um filme francês, que vale a pena a gente parar e pensar sobre os caminhos da América Latina, ou seja, o que nós estamos fazendo do nosso continente e a fragilidade das nossas instituições, a fragilidade da nossa história, e nisso eu acho que o Hugo tem muita razão. Chega um momento em que nós temos que botar o pé no chão, porque bombas, aviões, cálculos de poder, na realidade, no fundo, são pessoas que estão morrendo, são famílias que são desfeitas, são instituições que são perdidas, são histórias que nunca vão ser contadas, e essas coisas têm um impacto profundo, especialmente em países como o nosso. Apesar do Atlântico Sul ser considerado aí uma zona de não proliferação nuclear, graças aos esforços de Brasil, Argentina e África do Sul, em grande medida, de decidirem não desenvolver suas armas nucleares, depois do ataque que o Trump fez, da confusão que o Netanyahu fez, voltaram a surgir as vozes no Brasil, inclusive de gente importante, dizendo que o Brasil deveria desenvolver as armas nucleares, porque esse é o caminho. E eu acho que a gente acabou tocando de revesgueio nisso aqui, mas a verdade é que o mundo inteiro hoje, como disse o Hugo, está pensando em desenvolver armas nucleares. Então, se o objetivo do Netanyahu era tornar as coisas mais seguras para não deixar um determinado país ter arma nuclear, agora vão ser 10, 15 países que vão acelerar os seus programas, se não determinar já a construção de suas armas nucleares, porque está todo mundo ouvindo os tais tambores de guerra, as pessoas estão vendo que a coisa está ficando mais complicada, e a arma nuclear dá essa falsa impressão de que estamos seguros. Mas isso é uma discussão para a gente fazer em outro momento, senão a gente vai até às 3 da manhã discutindo realidade, efeito, sentido, e não é esse o nosso objetivo. Chove sobre Santiago, um filme belíssimo, assista, e assista com um lenço do lado que você vai chorar bastante. Quando o cara é historiador e cinéfilo, é difícil, né, André? O André disse que o Horta deu a melhor dica de filme da história aqui, né? Qual que era, André? Vai lá. Se é a melhor, eu não sei, mas é que eu gosto muito, né? Do filme do Aliens. Pra mim foi. Do Aliens, que eu gosto muito. Meu filme favorito, na verdade. Ele pirou. O original e o segundo são dois dos meus filmes favoritos. Olha aqui, ó, a Célia falou: broquinho para anotar as dicas. Grande Célia. E Auri Marques falou: gostei muito do debate. Até esqueci do frio de Porto Alegre. Abraço para Porto Alegre. E aqui uma dica que eu adoro, do Armando 1735, O Coração do Mundo, de Peter Frankopan. Puta livraço, adoro esse livro, fantástico. O pessoal mandando dicas muito boas aí, né? Esse aqui Anatomia do Fascismo, do Esse aqui também, vou até pôr o link aqui que a Amélia colocou aqui, ó, o documentário Israelismo. Tem no YouTube aqui de graça. Vou até pôr no link aqui também para o pessoal poder acompanhar. Muito bom mesmo, viu? Muito bom. Pessoal, antes do André dar a dica dele, fazer uma coisa que eu vi o Elias Jabbour fazendo, acho muito interessante. A gente tem que fazer isso aqui. A gente não faz isso, mas ele até fez aqui com a gente. Siga-nos no Instagram, no Twitter, né? Muito importante. Tá aí, o meu Instagram é esse, pedro.costa júnior. Se você já segue o Horta, já segue o André e o Hugo, e não me segue ainda, segue a gente, fortalece o movimento. Se você já me segue o André. O André tá aí, Ares Souza 86, mas não segue o Horta, Horta, dá seu serviço aí. Eu até tenho que ver qual é o meu Instagram aqui. Não, o Twitter, pode dar o que você usa mais. No meu Twitter pode procurar também. No Instagram você pode procurar lá, historiador Fernando Horta, no Instagram. No Twitter pode procurar por Fernando Horta, você vai achar, é relativamente grande. Mas é mais importante me seguir ali no canalzinho do YouTube. Eu tenho um canalzinho pequenininho no YouTube. Vai ali, se inscreve. Isso é muito importante, tá, gente? Porque no mundo digital, tudo que você soma, você na realidade multiplica. Foi assim que a extrema-direita cresceu tanto, porque o Jair Bolsonaro, ele sempre foi muito generoso digitalmente.
ele pegava o seu 1 milhão, 2 milhões, 20 milhões de seguidores e distribuía nos canais menores, porque ele entendia que seguidores não é que nem gado, que cada um tem o seu. Infelizmente, nós na esquerda ainda pensamos assim, o senador tal acha que os seguidores dele são deles e não entra em contato com o outro que tem um perfil um pouco menor, porque ele acha ruim, e na realidade tudo isso é ignorância do mundo digital. No mundo digital, toda vez que você soma, você na realidade está multiplicando. Então o Jair Bolsonaro pegava o mesmo seguidor, seguia o Jair Bolsonaro, seguia o filho, seguia o outro filho, seguia outro. Ele seguia 30 canais e chegava no fundo. Aí, no total, parecia que eram 30 pessoas novas, mas é o mesmo seguidor. Só que isso dá volume na transação digital. Então faça isso. Né? Vamos construir essa rede, porque isso acaba fortalecendo a todos nós. É assim que o mundo funciona. É isso mesmo. Então, olha só, qual que é o que a gente vai procurar no YouTube, Fernando? Canal Fernando Horta, é só procurar. Canal Fernando Horta. Coloquei o link. Peraí, colocou o link aí. Então vamos fazer. Nós estamos com uma audiência enorme aqui. Pedir para todo mundo que está aqui seguir o Fernando Horta hoje, seguir o Hugo, me segue lá, segue o André. Vamos nos fortalecer, tá certo? Vamos lá, vamos para cima, né? Hugão, dá o seu serviço aí. Por favor. Tá sem som, Hugo. Agradecer aqui ao convite de vocês, aproveitem aqui a quinta-feira, obrigado pelo público, Fernando, convite aí, Pedro, André, e a quem nos acompanhou aqui nesse dia, e vamos que vamos, né? Acho que dei a dica cultural aqui da autonomia, acho que é isso, leiam livros, aproveitem, e é uma época que a gente tem de aproveitar muito o que a gente está vivendo, essa coisa de solidariedade militante é fundamental, né, de fortalecimento mútuo. O tempo de leitura, eu acho que também é um momento, 2025 é um ano, pode abrir, pode ser muito tenso o futuro, pode ser que as coisas se resolvam, mas a gente tem de aproveitar muito o nosso presente, reunir forças, acumular energia, acumular conhecimento, viver a vida sem se queixar desse momento, olhar para o futuro e a gente consegue construir um futuro, talvez, né, se a gente conseguir manter a cabeça centrada. Acho que a gente também aqui na esquerda, a gente foi muito vampirizado, não sem razão, no Brasil, e muita gente valorosa acabou caindo. Eu acho que a gente às vezes tem que pensar uma coisa do tempo livre, do estudo, do ver o filme, do ir ao bar, do caminhar, para a gente fortalecer também a nossa cabeça, para estar firme e forte, porque o que os caras querem ali é demolir a gente no psicológico. E a gente não pode, porque quem morre de véspera é peru, e a gente não pode morrer nem na véspera, nem no dia. Nossa, linda mensagem, emocionado aqui, Hugão. Onde que a gente te segue? Dá o Instagram, Olha, me sigam lá, Hugo Albuquerque, @HugoAlbuquerque no Twitter, né, no X, e também no Instagram, e adjacências, Blue Sky também, lá no Threads, @Hugo Albuquerque, aqui eu até posso mandar aqui e apareçam por lá. Sempre estou trocando ideia, fazendo algum fio, alguma coisa do tipo, né? Mas apareçam lá em qualquer rede minha, Instagram também, apareçam lá no Instagram, que eu adiciono, a gente troca uma ideia, e vamos que vamos. Maravilha. Andrezão, só a dica cultural Perfeito. Olha lá. Aí tá o seu Instagram, né, André? Instagram, o meu também. O meu não posto nada, não precisa seguir, não. Tá, mas eu preciso. Vai lá. A Bia foi roubada da Serra Lacerda, que ela colocou aqui, né? Um documentário. Sinfonia de um Homem Comum, com José Bustani. Eu vou aproveitar para fazer o nosso programa que nós fizemos com ele aqui. Vou pôr o link aqui também, com o embaixador José Bustani. Então, Sinfonia de um Homem Comum tá aí. Essa é só a conversa que nós tivemos aqui no Mundo é um Moinho com o embaixador. Então, recomendo o documentário e recomendo o programa também, então, para o pessoal aí, Pedro. Maravilha. Muito obrigado, Horta. Muito obrigado, Hugo. Obrigado, Andrezão. Obrigado a todos vocês que estão aqui conosco até agora. Um grande abraço. O Mundo é um Moinho. Semana que vem a gente volta falando de BRICS. Até lá. Valeu. Um abraço, gente. Obrigado. Obrigado.